Vão nos levar num cântico que irá nos levar à pregação. Aclamamos fortemente ao nosso Deus. Levons-nous pour écouter la parole. Nos colocamos em pé para ouvir a palavra. Levons-nous pour écouter la parole. Nos colocamos em pé para ouvir a palavra. Aujourd'hui, c'est le 3e jour Hoje é o terceiro dia de notre marathon de prière. da nossa maratona de oração. De deuxième, Do segundo dia.
Lobanzamba lobelayo na poko lelo. Diga ao Senhor que fale por ti nesta tarde. Ozala moyo ki apamba te. Que você não seja somente um ouvinte, Mais nyonso ekobima epai ya mosali na Nzambe. mas tudo que sairá do servo de Deus, Ezala ainsi dit l'Éternel. que seja assim diz o Senhor. Recommandez moment oyo. Recomende este momento, Na nzela molimo mosantu Nzamba sunga yo. que no caminho do Espírito Santo o Senhor te Prions le ajude. Seigneur notre Dieu. Oremos ao Senhor nosso Deus. Queremos ouvir a sua palavra. Parle-nous, Seigneur. Fala-nos, Senhor, À travers ton serviteur que tu as choisi cet après-midi. através do servo que o Senhor escolheu nesta Mets la parole tarde. dans sa bouche. Coloque as palavras Au nom de nele. Jésus, nous avons ainsi Em prié. nome de Jesus, assim nós oremos. Amen. Amém. Acclamons très 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 fort. Aclamamos fortemente. Nous voulons appeler l'homme de Dieu. Queremos chamar o homem de Deus. Est-ce que l'église est Saint-Gozani? Será que há alegria na igreja? La ligne manifestée, c'est le pas voisin de l'homme. Eu quero que você manifeste primeiramente alegria ao seu Manifestez vizinho. pendant que nous appelons. Manifeste L'homme alegria de quando Dieu. chamamos o homem de Deus. Pendant que nous poussons, nous acclamons très 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 Se fort. aproxima, aclamamos fortemente. Concentré place aux alliés. Esteja concentrado onde você está. Otalanga te pendant 3 jours ozomonanga Não déjà. me olha durante 3 dias, tu costuma nos ver. Nalingi lelo osilisa na prière moko eza spécial. Hoje eu quero que termine com oração especial. Zwa journal lelo lokola fin du monde na yo. Pega com dinheiro quanto o fim do mundo teu. Et pendant que okangi misu mona mokonzi avandi na E trône. quando fechaste o seu nome, liga quem está ao teu lado. Soki mokonzi avandi na trône eza po résoudre Se o makambo rei na yo. senta no trono é para resolver os teus problemas. Hymne national oyo ntango ezobeta. Esse hino nacional está tocando. Mélodie nango ekoti so na profondeur. A sua melodia te leva na profundidade. Banda komona vie na yo bien aimé. Começa a verificar a tua Banda vida. kose révolutionner Mas pour começa a décider. se revolucionar onde você está. Zwa ta prière. Ozala distraite bien aimé. Não se distraia, amado. Lelo eza mokolo na yo bien aimé. Hoje é o teu dia, amado. Nzambe oyo ezala prière na yo. Essa música é a tua oração, amado. Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Obrigado pela tua presença no nosso meio, Deus. Oh, Jésus. Matin, Ele sobe no
trône. O rei está sentado no trono. Maange nzambe bazokita. Anjo celeste está a descer. Oh Jéhovah. Pesanga makoki, pesanga mayele, nasalela mosika na uti, mosika yo bandi, pesanga makasi, pesanga makoki, pesanga mayele, nasalela oyebi motema. Isika na suki, isika ebandi, esanga makasi, esanga makoki, esanga mayele, nanasalela. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Será que podemos aclamar o nosso Senhor Deus? Amen, amen. Amém. Aussi ma place to vandi. Pegamos o nosso lugar. Tosilisi moi quelques points totika gilobi. Terminamos alguns pontos que deixamos ontem. Parce que point aleluia mukuse O penza. ponto de hoje é muito curto. Tosilisa makambo to kata gilobi. Vamos terminar quando é que paramos ontem. Lobi to sugaki na troisième point. Ontem terminamos no terceiro ponto. Qui peut décider? Quem pode decidir? Celui qui a la révélation É aquele que tem a ou revelação, l'intelligence du temps. a inteligência do tempo. Muto ako décider. A pessoa que pode decidir Eza muto aza na intelligence é ya temps. aquele que tem a inteligência do tempo. Et to sugaki wana lobi. Paramos ali ontem. Merci na nzamba pesi biso pema. Obrigado pelo Deus que nos concedeu o fôlego. Merci na nzambo abatel biso butu mobimba. Obrigado para Deus que nos protegeu da noite. Merci na nzambo abandaki na biso banda mardi. Obrigado pelo Deus que começou conosco na Et terça-feira. lelo azoko atterrir na biso. E hoje está a terminar conosco. Merci na nzambe oyo asali ete yo nanga tokutana. Obrigado pelo Deus que fez com que se encontrarmos mais. Et merci epai ya papa na biso. Obrigado para nosso Pai também. Celui qui est la source de notre ministère, Ele é a fonte do nosso ministério. en qui nous avons reçu l'onction de la part du Em que Seigneur. nós recebemos a honra da parte do Senhor. Parce que l'enfant ne travaille que sous l'onction de son père. O filho trabalha debaixo da unção do seu pai. Donc, napesi merci na papa na É, ngai reino ngalas. graça no meu pai em Galás. De près de loin, que le Seigneur lui comble encore de longues vies. Que o Senhor lhe leva mais uma boa vida. Merci na papa Ladi, Obrigado pelo Papaladi, le révérend qui nous a accueillis o reverendo que nos acolheu neste lugar. pendant mardi tozana yawa. Durante terça estamos aqui. Bien-aimé, tango mingi bazoboya koyamba liloba. Quanto muitos estão negados a acolher a Yana ba palavra, oba ofungola ba porte liloba ye la há bango. muitos que estão a abrir a porta para a palavra lhe acolher. Nayebi ki après séminaire oyo, Eu sei, depois deste seminário, Imbonder va changer o l'atmosphère. Mondeiro vai mudar a atmosfera. Ba amen na bino eza assurance Não é te. da segurança, da ciência. Ba amen na bino ezangi eloko moko na Você também sima. está a faltar alguma coisa de trás. Ba amen na bino ezosanga eloko moko na Você também está sima. a faltar algo de trás. Nalobi amen na yo ezosanga Você eloko moko também na está a sima. faltar alguma coisa. Après séminaire oyo Depois Imbonder deste seminário, ekovivre Mondeiro mfer viver mosusu. outra atmosfera. Ah, bato ya Imbonder baza te. Mondeiro não está. nazoyebisa na nga mwana Vou falar que après séminaire depois oyo desse seminário, na vie na yo na tua vida, makambo ebele ezochange. tudo vai mudar. Amém. sikoyo nazongi pa Eu Imbonder voltei no Mondeiro. après séminaire Depois oyo deste seminário, atmosphère esiko a atmosfera vai ekochange. mudar deste lugar. Alléluia. Glória a Deus. yana bato bakosala effort Há te muitos que não vão fazer força. nzambe akolongola bango Deus vai lhe tirar. amema bango Ele mosika. vai longe. Alléluia. Amém. Laisse que l'onction de mon père Deixa Abraham a honra do ekitela meu yo na Pai poko ya lelo. deixa para você nesta tarde. Alléluia. Amém. Et yo mpo oza présent Você que está ndenge presente, kaka oyambi séminaire oyo foi me acolher este seminário. kosala nango bablague te, Não é brincadeira. matérialise yango. Materializa La parole de Dieu a palavra de po Deus eza un impact para ter po impacto. ekuta foi. Bom, teve que encontrar na fé. Mariage ya parole Casamento na de palavra foi e a fé. produit le miracle, Produz produit le milagres. changement, Produz produit mudança. le Produz projet. produtos, projetos. Alléluia. Glória a Deus. tokoteya banda ntongo ti Podemos pokwa pregar de manhã até a tarde. soki ekuti kondima te Não encontrar a fé, liloba esalelo te. não falar nada da palavra de Deus. yango na yesu alobi Jesus está dizendo, ntango nakozonga quando ese regressarei, nakokuta para kondima encontrar a fé, il a besoin de la foi. está necessitado da fé.
Que le Seigneur, que o Senhor, le Dieu de mon père Abraham, Deus do meu pai Abraão, le Dieu de la Bible, Deus da le Bíblia, Dieu du ciel, Deus do céu, a changé l'histoire de la vie. que muda a história da tua vida. Motema ne soit déjà kimia. Teu coração tenha calma. Longola kolela na kati ya Tira motema o na yo. choro no seu coração. Mwana na nzamba za champion. Filho de Deus é campeão. Champion alelaka na miso ya bato Campeão te. não chora no olho das pessoas. Alléluia. Glória a Deus. Champion alelaka na miso ya bato Campeão te. não chora nos olhos das pessoas. Qui peut décider? Quem pode decidir? Mutu aza na intelligence ya temps. Aquele que tem inteligência do tempo. Marc chapitre 14, Marcos 14, 3 à 8. 3 até 8. Histoire de Marie de Bethanie. História de Maria de Betania. Bible lobi. A Bíblia está dizendo: Yesu ayaki na ndako ya Simon, Jesus veio na casa do Simão, le lépreux. o leproso. Tango akoti. Quando entrou, Pendant qu'azo solola, enquanto il y a une conversava, femme havia uma au mulher, nom de Marie de o Bethanie. nome de Maria de C'est la Betania, sœur de Lazare. é irmã de Lázaro. Pendant que Christ azo solola, Enquanto Cristo conversava, Marie akoti. a Maria entrou, Batu bayebi a ye. pessoa conhecia Aza ele. ndumba. E foi posto Batu tudo. bayebi ye. Só conhecia Ana ele. témoignage ya malamu Tem mais te. testemunho. Mais lorsque Christ est Mas entré, Cristo entrou, Marie a Maria andimi aceitou pour décider e decidiu kozwa parfum pegar o oyo perfume ezalaki eloko que era ebanda coisa kosunga que ye poderia po ajudar avivre. para viver. Abuki Partiu asopi na makolo ya e Yesu. perfumou nos pés de Bien Jesus. aimé, Amado, dans la vie, na tu vida, peux prendre des décisions pode tomar a mpo decisão na bato ya mokili para todo mundo balobi osali perte, conhece mais gastos. mpo na nzambe Mas para Deus, une nouvelle porte É uma efungwameli yo. nova porta abriu para você. Le monde O mundo est influencé é influenciado par ce qu'il voit. pelo que vê. Alléluia. Glória a Deus. Mais monde ebosanaka. O mundo À esquece. part vie auto-nango, Além da vida il y a que une vie invisible. Tem uma vida invisível. Nzoka c'est la vie A invisible. vida invisível Yango endimaka vie que physique. aceita a vida visível. Tango azobuka parfum, Quando está quebrado o perfume, bato balobi só disseram, asali perte. ele fez gasto. Jida Judas, abi osali perte boye você pona fez nini? gasto. Osali perte boye pona nini? Gastaste-se por quê? Yana bato mosusu Há muitos olingo osala eloko ya malamu na que église. fazer boa coisa na igreja. Ah, tika na yo. Deixa. Olingo tia offrande ya kombe? Colocou oferta de quanto? Ya 1000 kwanza. De 1000 kwanza. Ah, offrande chata ya 100 De kwanza. 5 kwanza a moeda. Judas Iscariote. Judas Iscariote. Omemi action de grâce ya Levante só um kombe? negócio de quanto? Ya 10 000. 10.000. Action de grâce ezalaka na prix A te. ação não tem Oui, preço. toyebi ezalaka na prix te. Não tem preço. Memela bango ya 2000. Leva 2.000. Judas Iscariote. Judas Iscariote. Asepeli na silence na Eu yo. gostei do teu silêncio. Alléluia. Glória a Deus. Judas Iscariote. Judas Iscariote. Yo olingo okende église. Está vindo na igreja? Ah, tika. Ah, deixa. Judas. Judas. Les gens qui empêchent les A autres gente que à impede faire ce dó qui est bon pour le para fazer Seigneur. o que é bom para o Senhor. a aussi liso zèle. Vai te terminar o zelo. Yango nayebisaka boye. Eu digo o seguinte, Na formation. na formação, L'âme. servir bem a Deus, Zan esprit oza yo moko. tenha espírito de sozinho. Soko ozaka na esprit tozalaka Se 4 tem tozalaka espírito, 5. temos somos Okosala 3, nzambe 4, te. não serve bem a Deus. Yango na babiso oyo. Nós, Boya oya te. fica como Na não, opangusa bakiti. vou limpar a cadeira, Na obongisa bainstrument. vou endereçar Na instrumento, obeta mbunda. vou batucar, Na okamba kilt. vou conduzir Kilt mpe kosila. culto vai terminar, Tokenda. voltamos em casa. Soko tosala musala ya nzambe. Está fazendo a obra de Na Deus, esprit que toza na ebele. esperança somos muitos, Okosala nzambe não vai te. servir bem a Deus. Yana nzembo moko toyemba Uma kala. música que cantamos antigamente, Ata ngai moko nakolanda Yesu. Ata ngai moko Ata ngai moko nakolanda Yesu, nakosonga na simba te. Alléluia. Bien-aimé, Judas Iscariote a empêché femme oyo asala eloko ya malamu mpo na Yesu. So olingi osala eloko ya malamu na vie na yo, meme na libota na yo, meme pa bandeko na yo, kotala gauche droite te. Sala selon ce qui vient de ton cœur. La décision aussi, a decisão c'est un élan também individuel. é um ato individual. Alléluia. Glória a Deus. Soko oza convaincu És convicto. sala eloko wana. Faça Mais aquilo. lokolo oza mwana nzambe, Quanto filho de Deus linga décision nyonso ozozwa aceita dessa que tomarás, econcorde na que volonté ya concorda nzambe. na vontade de Deus. Tu peux prendre une décision, Podes tomar decisão, mais mas soki econcorde na volonté se ya não nzambe te, concordar na vontade de Deus, yebaka eza fongola. saiba que é a Porte chave nini efungwameli yo. que porta abriu.
mwasi oyo essa mulher aina révélation veio com pe revelação intelligence ya temps e inteligência do soko tempo. tangi bible Se lê na Bíblia, après avoir depois kosopa de malasi derramar o na makolo ya perfume yesu nos pés de ntango Jesus, yesu abimi Jesus saiu, mbala moko bakangi ye bake na ye histoire esili Histoire donc acabou. ezalaki dernière é a occasion última mpo na mwasi ocasião oyo para esta mulher. l'intelligence du A temps inteligência do tempo. parce que ntango wana ozozwa O décision tempo que toma esengeli mpena ozwa décision na ntango wana tomar decisão naquele tempo. moment ozozwila O décision wana momento que toma a eza moment decisão moko certain é o momento certo. topepi tolobi gloire au Agora, seigneur dizemos glória ao Senhor. faites attention Faz atenção ntango ozozwa décision quando toma a decisão. qui peut décider Quem pode c'est lui qui a decidir l'intelligence é du aquele temps que tem a inteligência do tempo. azocomprendre Está compreendendo. bato tu badesida na bible Muitos decidem bacomprena temps não compreendendo o tempo. notion ya temps A noção do tempo. nalobelaki likambo ya révélation Ele identité disse revelação da identidade. c'est lui qui peut décider Aquele que pode c'est lui decidir. qui a la révélation de son Aquele que tem identité a revelação da sua identidade. mwasi ya aman Mulher do Amã. aoyebisa mobali Está na ye dizendo seu esposo. soki mardoche Se o Mardoqueu ozobundisa está combatendo, ozocomplike está complicado. aza juif É judeu. faites attention Faz atenção. ndeko ozobundisa na Mas église está combatendo soki a igreja. nzambe moto apona ye Deus lhe asalela escolheu nzambe para lhe faites servir. attention Faites muita atenção. mwana no ozoempeshe asambela Deve impedir soki para orar. nzambe moto apona Se é ye Deus que mobali lhe na yo escolheu, mwasi na yo esposo, soki esposo. nzambe moto Se abenga é ye Deus que lhe chamou, tika mas não deixa tiko komplike para ele lhe complicar. nanga napesa yo eloko moko le seigneur m'a révélé Sabe uma coisa pendant que la o Senhor nuit me revelou durante a noite? nzambe alobi naloba ngo Disse para falar. moto aza pembeni ya A moninga pessoa que está próximo do outro. akomplike fi na ye Está a complicar a sua wana vida. 3 devoir Tem 3 deveres. premier devoir Primeiro dever, soit tika ndeko wana deixa kende aquele irmão ir. deuxième devoir Segundo dever, bongola motema se botambola bien converte para andar junto. troisième devoir Terceiro dever, nzambe azwa molimo na Deus yo toma o teu espírito. olobi amene te Não disseste também? quand tu compliques quelqu'un Quando que complica Dieu avait choisi Deus escolheu. il n'a rien contre toi Não tem nada il com est você. innocent contre toi Inocente oza liboso ya biloko está misato diante de 3 coisas. tika ye kende Deixa ele Posa la vai laisse. para ele. soit bongola motema Ou se converte, bozonga ensemble botambola Ou vai no mar. soit Ou nzambe azwa yo Deus pega a tua alma. tuna voisin yo poni nini Tuna Quando ye. teu próximo, tu escolheste o quê? est-ce qu'on peut acclamer le Será que Seigneur podemos aclamar ao Senhor? alléluia Glória a Deus. faites attention Vai muita atenção. soki mardoche Se o Mardoqueu ozobundisa okomplike vi ozoevantele baproblème soki aza juif se é judeu, tika deixa. bajuif Os judeus baza bato oyo nzambe apona são os escolhidos de Deus. babundisaka bango Não te combatem. ayaki na église na volonté na ye te Ele não com sua nzambe vontade. moto aponaki ye Deus que ele escolheu. tika asalela nzambe na Deixa commission na para se ligar kimia na comissão com a paz. tikocréele baproblème na Vai criar commission problema no departamento. tikofunde pa Vai paster ligar no pastor. kolukela paster baproblème Vai criar te problema no pastor. abraham Abraão awangani sarai negou me Sara. ntango pharaon Mais quando o faraó asimbi sarai Pegou a Sara. azwaki baproblème Tomou problema. alléluia Amém. qui peut décider Quem pode decidir? osambela na yo Você ora. me nalingi ntango séminaire oyo É o que esila quando o seminário terminar, mutu na yo a tua cabeça eza na eloko tem alguma coisa. tosali baséminaire Tivemos seminário. recever Receba. ra me tokomi na ntango Vai chegar no momento peuple fanda o povo to sentar instruire peuple para instruir o povo. lelo so batomboli mutu na église Se eu levantar a pessoa na igreja, mbango ake na osha enda vai na onde é ele. akoluka bafeste A blaze. yaka si yongo so ezalaka na A feste unção está no blaze. mosu azwi bakola chemise akati atiki chemise kingo mao akasi yongo so ezalaka na kingo A mao onça está na gola chinesa. soki batomboli yo Te exaltar. kende koluka connaissance Procurar conhecimento. soki otombwami na église kende koluka Exaltar legal, vai procurar connaissance conhecimento. napesi yo Eu information dou informação. don nyonso ozomona ezose Quando manifeste Deus kati aqui na se yo manifesta na eza sini ke oluka é o encadre sinal de buscar enquadrador. soki ozosentir oza na don ya guérison Tem um dom de cura. luka mutu atravaille na expérience na don ya guérison De curar, na condição de dom de cura. lorsque Samuel Samuel a écouté la voix de Dieu, ouviu a voz de la Deus. première des choses, Primeira a coisa, répondu à Nzambe não te, respondeu a Deus. Foi para Eli. Foi para Eli.
donc nyonso ezomata yo dom que soube em você. so omoni mokolo wana ebandi kopesa deja Dá já. osambeli mpo na moto Oraste abiki para alguém curou. ozosambela nzambe Não, alakisi Deus yo está te mostrar. kokende no mbangu te Não vai distante. luka moto aza na experience ya Procura makambo ter wana experiência naquelas kangama na coisas. ye Se pega com ele. mpo nasukisa Para terminar, nazoloba ngo bien même na vou baenseignement na falar bem opesa mesmo no ensinamento a dar. so olingi obatir bibliothèque ya malamu na vie A biblioteca na tua vida. kangama na bato baa na passion ya biloko ozoluka ozala Passão nango daquilo que está a procurar. qui peut décider Quem pode decidir? celui qui a l'intelligence du É temps aquele que tem inteligência do tempo. femme oyo Marie de Bethanie Essa mulher Maria de Betania azalaki na révélation tinha a revelação azalaki na intelligence ya da temps inteligência do tempo. parce que na kati na judaïsme Tem judaísmo. troisième jour Terceiro dia, il faut akele koambome corps ele chamar o corpo. quatrième jour No quarto dia, faut bachanger bembe ele tombo mudar o et túmulo. cette femme avait la Mas révélation de acordo com a revelação. ambome déjà yesu bien avant Chamou Jesus mwasi oyo antes. moto atindaka deja juda akende Essa kozwa mulher mbongo que ele mandou mwasi ir oyo buscar dinheiro é Judas. donc ti bandeko bazwa bambome Então, jésus ele vai chamar Jesus. le matin à troisième jour Amanhã, Marie de terceiro Bethanie dia, s'akokisa Maria de prophétie Betania já cumpriu a profecia. pour troisième jour No terceiro faut dia, bambome bembe ele chamar quatrième jour no quarto faut dia, bachanger bembe ele tombo mudar o sepulcro. yesu asali mosala Ele já nyonso fez a sua obra. quelle femme Que mulher? toluka bafemme oyo na Procura église essa mulher na igreja. avant bato basala Antes de precisar ye fazer, azocomprendre já está qu'est-ce qui compreendendo. manque à l'église Manter uma oh na my igreja. God Oh, betela meu kolo Deus, maboko aclama para makasi Jesus. alléluia Amém. qui peut décider Quem pode c'est decidir quelqu'un qui refuse de demeurer le même é aquele que nega de ser o único. moto azoboya kotikala le même É aquele que está negado de Quatrième ser o point. único. Quarto ponto. c'est celui qui refuse de demeurer le É même aquele que nega de se tornar o mesmo. azoboya kotikala ndenge Está azali negado de ser com quanto pendant ele que é. sa vie ne produit E a rien sua vida não produz nada. et ne gagne rien Não, et não là dá. où il est Onde está? bato bazoaider eta A avancer pessoa está ajudar para a avançar. exceller na domaine na É ye domínio na moto sua abongo vida. nde fois A pessoa décider que deve decidir. alléluia Amém. moto abongo É assim. Esse Luc deve decidir. 15 Lucas 15, 11 à 24 otangaki 11 a 24. mwana wana alobi Esse jovem disse: na odemere su na eta não oyo vou te demorar mais neste estado. langage na ye A sua elakisi ke na linguagem kodemere su na eta oyo te significa não vou demorar mais ase neste décide estado. atelema É necessário de levantar. qui peut décider Quem pode c'est decidir quelqu'un é alguém qui cherche à faire une nouvelle que histoire sabe fazer nova história. est-ce que eza moto azoyoka ngai Alguém está me ouvindo? moto akodécide Alguém que pode decidir. ezaka moto alingi asala histoire ya Alguém que sika fazer nova mais história. quelle histoire Que história? bahistoire eza ebele Tem várias mais quelle histoire Mas que história? olingi osala histoire ya Quem sika fazer mais história? quelle não? histoire olingi Que osala história quer fazer? na nani ongo osala Com histoire quem quer fazer a história? na nani Com quem? na biso ozotambola moto aza Na vida motema mabe opambwama anda te por ter um coração não vai ser abençoado. na biso bokambami na moto aza motema mabe Uma bopambwama te pessoa não vai ser abençoado. il sera un obstacle pour toi Será um obstáculo para você. un responsable akoza O motema mabe te responsável não pode ter mau coração. batie o responsable O wa responsável, motema mabe mau coração. oadini oza Não é responsable te digno de ser responsável. Hein? Sim. soit okomaki responsable par Nós tornamos corruption responsáveis pela ou corrupção. soit oza pire petit Os ex-filiados. comment yo oza motema mabe okoma Quando tem mau responsable coração, tem que ser responsável. parce que la responsabilité A commence par le responsabilidade cœur começa no coração. même qui pasteur eza Meu kol te pastor não é isso. qui pasteur eza Pastor motema é o coração. est-ce qu'on peut acclamer le Será Seigneur que podemos aclamar ao Senhor? celui qui veut décider Aquele que quer decidir. c'est celui qui veut faire une nouvelle É que histoire quer fazer nova história. en tenant compte de son passé Tomando conta do seu passado, de sa famille da sua família et les réalités e présentes a realidade presente. moto wana nda É kodécider aquele que pode decidir. tali baréalité Olha que realidade. Ésaïe chapitre 36 Isaías 36. na 37 A 37. Ruth chapitre 2 Ruth capítulo 2. roi Ézéchias O rei Ezequias atali olhou, batindeli ye lettre mandaram-lhe carta. babi yo E se você pesa biso biloko nyonso tem malamu wana tudo ngo que dá, pesa biso nyonso malamu oza tem nango tudo de bem que tens. moto azotindeli lettre Então ele manda roi carta. baasyrien Rei de Sírio. un étranger Um estrangeiro. mais lokola adominaka Mas bango quando domina eles, atindi lettre manda uma carta. yakanisi Ele Ézéchias pensou que Ezequias aza roi é rei. lokola baroi oya Quais monela outros reis que dominam? Ézéchias ntango akomi na pouvoir Ezequias, quando tomou poder, arépondre ye responder. abi ozwa eloko te Não vais tomar nada. abi ozosakana na Vai nga brigar comigo. baroi baleka liboso na Vai yo passar antes de você. baresista ngai Quem não resistir, yo nde koresiste você vai resistir. daye banzambe na bango Vosso seu Deus badefanda bango liboso na defenderá nga diante de mim. Ézéchias alobi Ezequias disse, soki olonga bango mpo bayebaka nzambe na bango te ngai je sais que j'ai un conheço véritable tem um Dieu verdadeiro Deus.
C'est lui qui connaît la grandeur et la force de son Dieu. C'est celui qui peut É décider. aquele que pode decidir. Il y a d'autres choses dans la vie. Há outras Et coisas longa na vida. bandeko na yo. Venceu Et Deus, longa irmão. baboti na yo. Venceu Mais Deus, pas na yo. mas para Et você kosimba te. não vai tocar. Roi wana yebisi ye. O rei disse para Na ele: longa bakonzi. eu venci Po baleki yo. que passaram a Bavanda na você. trône liboso na Está yo. na cadeira antes de você. Ezekiel Salobi. Ezequias disse: Moi j'ai le véritable. eu tenho o Oh, verdadeiro. natangi Bible na ngai. Eu li na minha Na Bíblia. livre 1 Jean. Primeira de João, Chapitre 5 verset 21. capítulo 5, verso Balobi, 21. nous sommes dans le véritable. estamos no verdadeiro. Donc Dengo Fandi wa Yesu c'est le véritable Jesus é Dieu. o verdadeiro Donc Deus. les esprits qui ont O vaincu Espírito que venceu. tes frères, Eu teus irmãos. les esprits qui ont vaincu Espírito que venceu. tes parents, Teus pais. Yoloko Yamba Yesu, Você acolheu ne Jesus. peut pas te Não vaincre. pode te vencer. Alléluia. Glória a Deus. Yesu, Jesus, à second Adam, a segundo Adão. et grâce, A graça. est à second jardin de É Dieu. segundo jardim do Éden. Na jardin de Dieu, babi nyonso ezalaki. Tudo havia no jardim do Nzoka na Éden. kati ya ngolu, Dentro da nyonso graça, ezali. tudo tem. La grâce veut dire, A graça Dieu significa prend soin de toi. Deus toma La conta grâce de veut ti. dire, A graça Dieu significa va te défendre. Deus vai te La grâce defender. veut A dire, graça Dieu t'a significa rendu innocent. Deus te rendeu inocente. Alléluia. Amém. Donc tu es dans le véritable. Você está com o verdadeiro. Il faut se révolutionner. Tem se La revolucionar. décision, Na c'est decisão. une façon É uma de fação se de se révolutionner. revolucionar. C'est celui É ele qui veut faire une nouvelle histoire. que tem que fazer nova história. Alléluia. Glória a Qui Deus. peut décider? Quem pode Tout le monde est decidir? même Ritz. Ruth Ritz a se décidé. decidiu. Je me lèverai. Vou levantar. Na sepelaka na prière Eu oyo. gosto dessa Ebele oração. tosala yango te. Muitos não fizemos. Ritz alobi, Ruth disse: aoyebisa Naomi, vai dizer Naum, permettre ngai permita-me nakende kolokota baorge, e tirar bafigu figos na bilanga ya mutu na lavra. oyo akoyambanga de bon Vamos cœur. acolher no bom coração. Prière ya Ritz ya A kitoko. oração da Ruth é Alobi boa. teke nanga nasala histoire ya Ele sika. fazer nova história. Memanga pa moto aza na Ele mbongo. leva para quem tem dinheiro. Memanga pa mwana président. Filho do presidente. Memanga pa Ele ministre. leva para Te. ministro. Não. Memanga pa moto ayebani Alguém te. conhecido, não. Ritz alobi, A Ruth disse, memangai, me leva. permettre nga Permita-me. nakuya na maboko ya Cair na mutu mão da akoyambanga de bon pessoa. No cœur. bom coração. Pakosa nango Talvez pode na ter, mutema malamu mas não te. tem bom coração. Parce que mutu aza mutema malamu Pensa que tem bom aolukelo coração. mabe te. Não procurar mal. Aprotéger yo. Vai te proteger. Alléluia. Amen. Parce que lorsqu'on parle de l'amour, quando falamos de on amor, voit l'intimité. temos a intimidade. Là où il y a l'intimité, Onde a intimidade, il y a la transparence. há a transparência. Là où il y a la transparence, il y a la protection. Na proteção. Et lokoritza zoluka. A coisa que a Ruth está On procurando. doit ça la nouvelle histoire. Vai fazer uma nova Mais histoire história. nini? Que história? Na maboko ya nani? Na mão de Na quem? nani botambola Com quem na? que vai andar? Ozwa ba décision mosusu. Você toma outra decisão. Nzoko bosana. Você Na kati esquece. ya décision, Na choix decisão ezali. tem escolha. Quel choix que tu Que fais? escolha você faz? Décision nyonso. Toda decisão Influencer vai influenciar destiné na yo. o teu destino. Décision ozozwa lelo. Decisão que tomas hoje. Choix ozosala lelo. Escolha que faz hoje. Influencer Vai influenciar destiné na yo. o teu Ou destino. comme intercesseur. Vai se tornar intercessor Involontaire. involuntário. Biso tondoyaka koconsoler. Não vim te consolar. Est-ce qu'on peut acclamer le Será que Seigneur? podemos aclamar ao Senhor? Alléluia. Amém. Qui peut décider? Quem pode C'est decidir quelqu'un é qui a alguém une grande vision que tem uma nova visão pour son futur. para o seu futuro. Donc un visionnaire, Visionário c'est quelqu'un é qui alguém ne blague pas que não brinca dans le présent, no presente, dans le domaine de choix. no domínio de escolha. Nani ako décider? Quem pode decidir Mutu aza na vision é future quem na tem a ye. visão do seu futuro. Et ako blague te Não é na brincar domaine ya choix. no domínio de escolha. Visionnaire. Visionário. Mutu azomona future Quem na está ye. vendo o seu futuro. Mutu azo É imaginer quem está comment imaginando est-ce que future nanga fo como ezala. o futuro tem de ser. Ye ndako décider malamu. Ele que pode decidir. Olinga kozala nani? Você gosta de ser quem? Okanisa kokoma ndenge nini? Pensa de ser como? Alléluia. Amém. Alors faut yeba, Tem de faut saber examiner. examinar. Nous saluons la présence de l'homme de Dieu. Saudamos a presença do servo de Deus. Acclamons le Seigneur. Clamamos o Senhor. Nasuki si koloba boye. Eu terminei dizendo assim. 2 points otikali na bombi Dois yango. pontos ficou guardado. Qui peut décider? Quem pode decidir C'est quelqu'un é alguém qui a la révélation que tem a revelação sur le but de son no existence objetivo da sua existência sur la terre. na terra. Pourquoi nzamba changa na Por que mukili? Deus me colocou cá na terra? Pourquoi nzamba changa na famille Por que Deus wana? me colocou naquela família? Po ani nzamba Por permetta que Deus permitiu nabotama na ndeko na ngai nascer oyo. com esse meu irmão? Eloko tosalaka te. É coisa que nós não Na bavina fizemos biso. nas nossas vidas.
Personne ne demande ça. Ninguém pede isso. Bato baze belé. Tem muita Mais gente pourquoi nakutana na que se ye? encontrei com ele. Nzamba leki. Deus passou. Alléluia. Amém. To sala exercice ote. Meu filho, fazendo esse exercício. Pona nini na bota Porque mapa mama eu oyo. nasci nessa mãe. Mardoché Mardoqueu ayebisi Esther. disse a Esther: Soko boyo sambela. negar de orar. Intervention nzambe. Intervenção de Ekouta kote Deus. mususu. Não sairá Mais yeba. Mas sabe, Oyebi pourquoi. sabes o porquê? Nzamba permettre. Deus permitiu Oza na palais royal. estar lá no palácio. Oboyi no kosunga ngai. Você que não É problème negou te. não tem Mais problema. oyebi pourquoi. Sabe do Nzamba porquê? permetaki. Deus Oza la pembeni na ngai. está perto de mim. Alléluia. Amém. Okobwaka ngai. Pode me rejeitar. Okoyina ngai. Pode me odiar. Promesa te. Não tem problema. Mais zongo mituna. Mas, Pona nini? por quê? Nzambe Deus apermetaki permitiu. mandiangu aza pembeni na está yo. próximo de ti. Pona nini? Por quê? Nzambe Deus apermetaki permitiu. boyebana na pasteur E la é dit. isso que o pastor lá diz. C'est lui qui a la révélation Aquele que tem a de revelação son existence da sua dans existência, sa famille, da sua família, là où il est, onde sur está, cette terre. nesta terra. Yesu alobi, Jesus está dizendo: laissez-moi faire deixa-me le fazer travail o trabalho de celui qui m'a daquele envoyé. que me enviou. Car la nuit vient, Quando a noite personne ne vem, peut travailler. ninguém pode Même trabalhar. Yesu Quem a Jesus l'intelligence à temps. tem inteligência do Même tempo. Yesu Mesmo a la Jesus connaissance, tem o a la conhecimento, tem révélation. Il y a revelação, toute existence tem na a ye. sua existência. Yesu aye na mokili. Jesus viveu na terra. Eloko ya liboso Primeira coisa, a présenté programme na ye. apresentar o seu programa. Mwana nzambe Filho de Deus, a présenté plan d'action. apresentar o plano de Eloko nini ação. ekosala na O que se. veio fazer cá na terra? Luc chapitre 4, Lucas capítulo 18 à 4, 19. 18 a 19. Yesu a présenté está apresentando plan d'action, plan projet d'action, ayeli. projet L'esprit de du Seigneur est sur l'Esprit moi. du Senhor está Il em m'a mim. oint. Ele me ungiu. Silisa etikali. Termina que resta. Alléluia. Amen. Mwana nzambe Filho de Deus, auti na éternité é uma eternidade. a présenté programme na ye. Apresentar o seu Ba programa raison pela oyo razão bawendre que ye. ungiram ele. Yo bawendre yo Quando te ungir, po pesaka ba fausse prophétie. para dar mal profecia, Po liaka bato bambongo. para gastar Lelo dinheiro. eza problème te. Não é problema, Mais lobi mas amanhã. parce que un prophète Porque profeta c'est quelqu'un é alguém qui participe que na participa réunion bonzambe da en reunião de esprit. Deus em espírito. Prophétie ozopesa biso. Prophétie Est-ce que ozalaki na réunion? Estava na reunião. Makambo alobi kuna yango wana oyo oyebisa Que ngai. Deus fala para mim. Est-ce qu'on peut acclamer le Será que Seigneur? podemos aclamar ao Senhor? Alléluia. Amém. Un prophète, Profeta c'est un participant. ele é participante Na reunião celeste. Na reunião celeste. Basali réunion. Fizeram reunião. Ba conclure. Concluíram. Bapesi ye lettre. Deram carta. Lettre wana. Aquela Malobo carta. obimisa na A palavra prophétie. ia falar na profecia. Réellement o participaki na réunion. Reunião, participar na reunião. Po ya oyebisa biso. Para vir nos falar. Jésus Christ Jesus Cristo abi raison na ye. disse a sua razão O batiaki ye mafuta. que foi ungido Eza pona e ko libérer ba captif. libertar os captivos. Ko proclamer année de grâce. Proclamar ano de Ko graça. rendre libre les opprimés. Render livre os oprimidos. Est-ce que oyebi raison na yo pourquoi Essa é a razão por que oza na mabele oyo? estás nesta terra. Est-ce que oyebi pourquoi Conheces o o se porquê retrouver pemé na ndeko se wana? encontraste perto daquele irmão. Simba ye loboko loba toza bandeko. Pega e diga: somos irmãos. Yebisa ye toza bandeko. Diz: somos irmãos. Kobwaka nga te. Não me nego. Oza nécessaire mpo na É ngai. importante para soki mim. lelo nayebi te Hoje não lobi conheço. nakoyeba valeur na Vamos yo. saber o teu valor. Acclamons le Seigneur notre Aclamamos Dieu. ao Senhor nosso Deus. Bien-aimé, Amado, ndeko aza pembeni na yo. amado está próximo de soki ti. lelo Se oyebi hoje valeur na ye te não conhecer teu lobi valor, okoyeba ngo. amanhã saberá Na teu expliquer na valor. Bible. É te explicar na Bíblia. Na expliquer na Bible. Explicar na Bíblia. Acte chapitre 3. Atos capítulo 3. Pierre na Jean Pedro e João. bakomi liboso ya temple Diante do templo. bamoni moto paralytique coxo bayebisi ye disseram para ele. bango mibale Eles dois bayebisi ye disseram para ele: tala biso olha para nós. atali bango Fixa o olhar para nós. ekomi likambo ya guérison. Fala de cura. Jean zongi nsima João Pierre alobi ce que Ele disse que eu je te le donne. te dou. Donc Jean zo Não comprendre está compreendendo? place oyo No tokomi momento que estamos, domaine oyo nesse domínio, nga naza te eu não eya makambo ya estou. Pierre. É coisa de Pedro. Alléluia. Amém. Le mystère de nous, Ministério de Deus. de nous Nós et j'ai. enchemos. Regarde-nous. Olha-nos. Mais ce que j'ai, Mas o que eu tenho, mutu moko mutaoloba. uma pedra falar. Mais tala makambo sikoyo Olha as coisas agora. mokolo bakangi yesu Então ele prenderam Jesus. bakotisi na sanhedrin. Entrou na Sanedrin. Jean koti Jean entrou. mais Pierre atika libanda. Pedro ficou.
siko po Pierre akota Para Pedro Jean nde abimi João sai. ayebisa bato Vai dizer, bokotisa ye tozalaka na ye Estamos juntos com ele. so oyo oyebani awa Conhece nga nayebani aqui. kuna Eu conheço lá. Alléluia. Amém. esili te Não terminou. totali Jean kei Vimos João foi. totali Pierre akei Pedro foi. mais comme na ile te Patmos Il de Patmos. Jean abimi João veio. bando revele biso Não está revelado. Pierre aza te O Pedro não está. soki liboso paralytique Se ele é do paralítico. nga na dongo osala te Eu não tô olhando mais na para ile ya Patmos Mas ilha de na Patmos, Apocalypse Pierre yo mpo ozala te Pedro, você não vai estar. ozala te Não estarás. yeba existence na yo Saiba a moto existência. ako odeside Quem pode eya decidir moto oyo ayebi é aquele que conhece raison a razão, to bit ya existence na ye é sua existência. Esther. so osambeli te Se não orar, salut a salvação, délivrance a libertação euta mosika virá longe. mais yeba yango Mas saiba, eza pamba te não é em vão. nzambe atiaki yo na palais Deus te royal colocar no palácio. nzambe adevansaki Deus devançou po ayebaki porque que sabia. un jour Dia tozala na problème teremos um problema. il est le maître de temps Ele é o mestre do et tempo des circonstances e de circunstâncias. il connaît des choses à Ele l'avance conhece as coisas babenge que vêm. omniscient É omnisciente. quand on voit la science Quando vem a ciência, on voit des choses tem invisibles coisas invisíveis mais qui se manifestent dans le que se physique manifestam visíveis. alléluia Amém. yana baparcours mosusu nzambe Deus aolekisa dos yo percursos, Deus está te fazendo atravessar. nzambe azo adiantar Deus está makambo oyo adiantando alobi no que vai vir amanhã. même yesu Mesmo Jesus, ntango akomi devant tomba lazare já no túmulo de Lázaro, arapelaka marie mambo ele ayebisa ye lembrou Maria quando que disse: anda oprépare nde motema marie preparava o coração de Maria. si tu crois Se você tu crê, verras la gloire de Dieu verá a glória de ntango Deus. wana lazare nana akufi Naquele te tempo Lázaro não morreu. ntango lazare akufi Quando Lázaro aye morreu, korapele Deus ye lembrar a ele. il y a des choses Tem coisas. Dieu le fait aujourd'hui Deus faz hoje. parfois yozolela Tá na chorar. mais Dieu est tenté de te Mas Deus préparer está te pour preparando. lobi Para amanhã, ozwa charge ya vai bato ter a ebele carga de muita gente. alléluia Amém. luka révélation existence Procura na a yo. revelação da tua existência. alléluia Glória a Deus. luka révélation Procura a revelação. Esther Mardochai alingi ayebisa ye O que eu queria lhe anga apesa leçon a lição mpo na koyebisa ye esika nyonso nzambe aplace yo de Deus te colocou eza mpo défendre baintérêt na é ye para defender os seus interesses. moni okoma mwana nzambe Se tornaste filho de Deus, esika nyonso kozala onde estarás? eza mpo défendre baintérêt ya É para nzambe defender o interesse na de vie ya Deus. bana na yo Nas vidas dos intérêt ya filhos, nzambe eza nini interesse de Deus na em vie ya quem? mobali na yo No teu esposo, intérêt ya nzambe eza onde nini está a parte na de vie ya Deus? mwasi na yo Na vida da tua intérêt ya esposa, nzambe eza onde está nini interesse na de vie ya Deus? bandeko na yo Na vida dos teus intérêt ya irmãos, nzambe eza onde nini está a parte na de vie ya Deus? paster Na na vida yo do teu pastor, intérêt ya nzambe eza onde está o nini interesse de Deus? nga mpe paster Eu também, na pastor. vie ya bampate Na vida das intérêt ya ovelhas, nzambe eza nini onde está o interesse de Deus? nazwaka bofrane na badimi Ofertas e dízimo? Não. alléluia bata mokili babi lesa mpunda sa nini siko nga na ozwa soin na yo te olesanga ndeni mpo na bible toa na 3 catégorie ya babrebi toa na babouke toa na baagneau alléluia e toa na babrebi brebi aza wana mpo alatisaka paster bouke aza wana mpo afutela paster ndako mpe agneau mpo aservir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Será que podemos aclamar para o Senhor? Pourquoi décider? Dernier Por point. que Lelo. decidir? Est-ce que point wana tolobeli ekoti Será quand que o même? ponto de falarmos entrou? Et mutu moko comprendre. Alguém compreendeu? Peut pas le gloire au Seigneur. A banda diga glória ao Senhor. To baki eza enseignement Diga esse ensinamento. mais eke na biso na niveau Vai charismatique. levar num nível carismático. Lelo to sambela. Hoje vamos orar. Soko liaki Se você começa, betaka tali bon place oza. começa a bater Odiminaka fufu wana. para diminuir o fluxo. Nous allons prier. Vamos orar. Pourquoi décider? Por que decidir? Et le danger quand on a mal décidé. Qual é o perigo quando decidimos? Bien-aimés, Amado, nous devons savoir devemos saber toute décision toda decisão ezoko impliquer avenir na yo. implicar o teu futuro. Ezoko impliquer destinée na yo. Implicando o teu destino. Nous devons savoir Devemos saber dans la vie, na vida. si quelqu'un ne sait pas Se décider, alguém não sabe decidir, il sera toujours será somente dépendant. dependente. Soki mutu ayebi kodécide Se te alguém não sabe decidir, azala dépendant. será dependente. Wanda kodépendre na Vai bato. depender das pessoas. So ebo décider te na Se vie. não sabe decidir na vida, Ozala toujours dépendant. és dependente. Au lieu ozala indépendant, Além de ser independente, ozala toujours vai dépendant. ser dependente. Ozala mutu azo tourner en rond. Que está circulando no mesmo lugar. Deutéronome chapitre 2. Deuteronômio capítulo 12. Bible lobi, A Bíblia está dizendo, vous avez assez demeuré a cena de milênios, sur cette montagne nessa montanha,
Deutéronome chapitre 2, Deuteronômio capítulo 2, verset 3. verso 3. Vous avez assez demeurer sur cette Vocês vão montagne. demorar nesta montanha. Bobimaka na Égypte. Saíram no Egito Po bokende na Canaan. para ir em Canaã. Moïse Moisés to souffrir na désert. sofrendo Moïse deserto. alobi Moisés disse: Nzambe abimisa bino na Deus Égypte vos te. tirou não no Egito Po okufela na para désert. morrer no deserto. Désert eza esika na yo te. Não é o teu lugar. Bien-aimé, Amado, désert eza esika na yo Deus te. não é o teu lugar. Me naye koyebisa yo. Désert eza esika souffrance Deus é te. um lugar de sofrimento. Tika maloba wana. Wana mbongo te. Okemba na makambo boye. Oyebisa batu. Oyo na oleka na désert te. Deserto não. Désert ezali ya souffrance te. Deserto não é lugar de sofrimento. Désert ezali ya formation. Deserto é lugar de formação. Alléluia. Amém. Désert ezali ya formation. Deserto é lugar de formação. Parce que na désert Porque no deserto okolia vai se comer man. mana. Man elakisi. Mana significa Qu'est-ce que c'est? o que Oh susu nini? O que é isso? Eh. Amém. Kosengaka nzambe mano te. Você não pede maná. Eya nourriture temporaire. É alimento temporário. Wana musala mosusu osala lelo. É Eya travail moko temporaire. Ya malamu ezosela yo. É bom dar te Yango esperar. monaka malgré mbongo wana. Soko osali to bomba ngo. Ebungi nango kaka. Po man elalaka Que te. maná não dorme. Yo lingo kangama na man. Você quer permanecer. Man elalaka te. Maná não dorme. Mais man Maná est consolé pour un é te temps. consolar por Et à tempo. nourriture É temporaire. alimento temporário. Misu na yo. Os teus olhos Etalaka kana. olhem em Canaã. Kola saloba bien. Que Deus te faça bem. Badigi diki one salanga bien. Aquelas costumes. Alléluia. Amém. Obengama te posuka na Não fui désert. chamado para permanecer. Désert ezali ya formation. Deserto é lugar de formação. Soki nzamba benga yo. Deus te chama. Oleka na bepreuve. Passar nas Koloba provas. teke nzamba Não ofere diga, souffrir Deus yo. vai me fazer sofrer. Jamais. Jamais. Tanga Bible. Leia a Bíblia. Bible lobi. Bíblia tá Balata dizendo, sandal. usando Ekata na te. sandália, não arrebentou. Bazanga pelo olia te. Faltando alimentação. Ndeko na kuta yembi. Aquele irmão cantou. Likolo ebongwa ni boulangerie pona bango. Virou padaria para os israelitas. Na désert. No deserto, Tu es destiné és destinado à recevoir de ter les surprises uma divines. surpresa divina. Tala biloko mosusu ozwaka Olha qual que tu tens. osambeli ta kosambela te Na orage. mais ekomeli yo Mas chegou- ekonsole yo mpe Consolou. malgré ezalaka pour un temps. É por tempo. Alléluia. Amém. oleli Choraste. nzambe afongoli porte Deus moko abriu uma ozwi porta. consolation Conseguis a après un consolação temps depois do tempo. formule échanger Outra fórmula. désert É o lié à deserto. formation Lugar de formação. nzambe azo apprendre yo ozala patient Des patience. nzambe azo apprendre yo Des ozala persévérant persévérance. parce que la persévérance na langage spirituel linguage spirituel elakisi significa, je continuerai Eu vou continuar, malgré tout. apesar de tudo. La patience A paciência veut dire significa, j'entendrai eu esperarei, malgré les réalités. apesar da realidade. Alléluia. La patience A paciência veut dire significa, nazui vaccin kozala é a stable. vacina de ficar estável. Alléluia. Glória a Deus. Vous avez assez demeurer sur cette montagne. Deve demorar nesta montanha. Après quelque temps, Depois de algum tempo, Nzamba yebisi bango. Deus disse para Botelema. eles: levantem. Bon matin vers le nord. Começam a subir no norte. Soko yebo décider te na Se vie. não sabe decidir na vida, Okozala dépendant. vai ser dependente. Wando dépendre na Vai batu. depender das pessoas. La décision A decisão eza révolte. é a revolução. Eza révolte. É revolta. Kolinga te ozalaka dépendant. Não deixe de ser Mutu aza dependente. dépendant. Alguém dependente A limité. é limitado. Alléluia. Glória a Deus. Mutu aza dépendant aza limité. Dependente é limitado. Faut se É révolutionner. se revolucionar. Kozelaka te Não espere pasteur akomelako mateya. pastor para escrever pregação. Banda kosala betude Vai biblique fazer yo estudo boko. bíblico. Tu só Kota mozindo etude entra na biblique. profundidade da Bíblia. Fanda 3 heures du temps na É Bible. 3 horas na Bíblia. Efuta yo. Vai te pagar. Efuta yo. Vai te pagar. Je me souviens Eu estou me lembrando. tango wana Naquele tempo, nazala no chantre sou músico. mais nazalaki na système Mas tem um sistema. chaque début ya mois Todo princípio 4 mesmo. jours 4 3 jours à sec 3 dias seco. lelo so nazopela obi nasimbi Mas kisi acendeu, peguei. seke papa nanga mpa na kisi O meu pai tem feito isso. oyeba secret bapriere Sabe o segredo de oração? kisi eza na kati ya O feitiço basacrifice está no sacrifício. osambelaka te Você não- otangaka bible te Não lê a so Bible. moto afongoli bible Alguém abre a Bíblia. anofungolela Vai makambo abrir as olobi coisas. eza basiance Vai dizer quelle ciência. science yo olingi Que ciência você quer? oloba mene te Amém. alléluia Amém. décide toi Vai decidir. kota mozindo Entra na sala profundidade. bétude biblique vous avez assez demeuré sur cette Eu montagne demorar nesta montanha. tellement Levanta-te. longwa na dépendance Saia na independência. travaille ta tête Trabalha a tua mente. alléluia Amém.
Pourquoi décider? Por que decidir? Parce que tu risques de détruire Arriscando de destruir le potentiel a ou bonne potencialidade chose qui est à ou toi. boa coisa que está em ti. Si tu ne sais pas Se décider, não sabe on peut decidir, détruire vai destruir le potentiel a ezakati na yo. potencialidade que está em ti. Tango bampaka ba compliquer Vai Paul. ver complicaram o Paulo. Apôtre Paul a décidé. Apóstolo Paulo À cause ça l'école à Vou tyrannie. fazer tudo lá de treinar. À cause manifester. Vai se manifestar. À cause matérialiser. Vai se À cause exercer. Vai exercer Ministère o ezakati na yo. ministério que está dentro Il dele. sait décider. Decidiu. À se décider. Decidiu. Ce que se décider Se te. não sabe se Au baby decidir, ça va vai potentiel. perder as O ezakati na yo. potencialidades que está em. Malgré bateau zotambola na bango. Apesar da pessoa que anda nas Quelle coisas, que soit leur position. apesar das suas posições, Si ça ne produit rien se dans não ta vie, produz nada na tua vida, retire-toi. saia deles. Ata pesa ko ba diamant. Mesmo da diamante. Ça zo ba se lokote na fi na yo. Não nada na tua vida. Décide-toi. Decida. Alléluia. Amen. Sinon te yonde. Senão Au você baby ama, ça va vai potentiel. destruir a O tua ezakati na yo. capacidade em ti. Combien de personnes Quantas lelo oh, babungisa ba talent perderam os à talentos cause ba terrain ba por kota. causa do terreno que entraram? Na Congo zaki prédicateur. Como eras pregador, Oyawa Vieste ba aqui groupe agora. Holanda. Grupo que Bato segue kangama na bango. pessoa que Ba está etufa don na yo. abafaram o teu dom. Yo salaki bongo. Você era assim. Oboma. Vais matar. Soko yebo décider te. Sabe decidir. Oboma. Vais Ba matar. talent ezakati na yo. Talentos tem. Kitoko na yo. A tua Ba beleza. camarade na yo. A tua amizade. bakobisisa yango valeur. Não terminar o valor. Ndenge okendaka na bango Você anda bavandi com na ele. bagenda Tá aí yo com mpe ele. mwana nzambe Filho de Deus. baosaka na kitoko na Não yo brincar com tua beleza. kosaka na bote na yo te Não brinca com tua beleza. bapresident baoluka yango Presidentes estão a procurar. baministre baoluka yango Ministros estão a procurar. me yo ketika ngo na maboko ya Mas você mutu vai fazer passar na mão da ayeba pessoa valeur nango que não te sabe o teu valor. intelligence na yo A sua okotika inteligência ngo na maboko ya mutu vai na mão da pessoa ayebi valeur que nango não te sabe o seu valor. tu dois te décider Deve decidir. pourquoi décider Por que decidir? c'est pour protéger É pour éviter para evitar obebisa badon ezakati destruir na yo os dons que estão em ti. po boya kozala dépendant Para negar de ser yango dependente. apôtre paul Apóstolo, na lettre na ye pa na timothée sua carta para Timóteo, azoloba está dizendo, na 2 timothée 3 segunda de 1 Timóteo, à 5 3, dans les derniers jours no último il y dia, aura ceci, il y aura ceci. haverá Mais toi, détourne-toi. deve se deturnar. Yo détourné. Vai girando. Soit décision. Tome a decisão. Malgré le monde kotambola O bongo. mundo vai andar assim. Mais yo soit Mas décision. você toma a decisão. C'est détourné. Vai se desviar. Oya obungisa bilo wana. Vão te perder as coisas que tu tens. Obungisa. Vais perder as coisas. Obi combien lelo? Quantos hoje Babungisi. perderam Biloko bazaki nango. a graça que ele tinha Pona bilanda landa. para ele seguir? Combien? Quantos? Olia tika na onction Fica com a original. unção Akoma na original. onction somba. Até onde são de Ko ba comprar. yebisa ki fo somba. Deve comprar. Yo kasi nyonso zo sala mena miracle Vai solo. acontecer milagre verdadeiro. Faites attention bien aimé. Faz muita atenção, amado. Faites attention. Tenha muita atenção. Enseignement oyo. Este Eye ensinamento pona yo na ngai. veio para tu e To eu. soit décision. Tenhamos a decisão. Kobebisa batala ezakati na Não yo te. destruir o talento que está em Kobebisa le ti. meilleur Não ezakati na perde yo o te. melhor que está em ti. Joseph a José décida decidiu. aboyi Negou. aboyi mwasi ya Negou a Potifar mulher de Potifar. aboyi kaka te mpo na lisumu Negou para mais Potifar. Joseph Joseph ayebaki ele sabia. na destiné meilleur Um destino so na melhor. meki lelo destiné bebi O destino estragou. mokili ebenga oyuma Te chama de me buluzento. nzambe abetelo maboko Mas Deus vai aplaudir por. obeti maboko te Não aplaudes. mokili ebenga oyuma O mundo te chama me de nzambe buluzento. abetelo Mas maboko Deus possa aplaudir para mokili você. ebenga kizengi O mundo te chama me de lolo ebetelo maboko Deus possa aplaudir para você. tobangaka nzambe Nós tivemos mpo na a Deus biloko misato para três coisas. ya liboso Primeira coisa, il s'est sacrifié pour foi nous sacrificado sur por la nós. croix Na cruz. afuta prix Pagou o preço. tobangaka nzambe Tivemos a mpo na Deus. nsima na yo Atrás de bato ti. ebele bazali Muita gente está. bakobika na nzela na yo Não se salva no teu tobangaka caminho. nzambe Tivemos a mpo Deus. liboso na biso Em frente de nós, l'éternité a nous attend eternidade nos espera. obanga nzambe te mpo yo oza Não wana tema Deus porque estás ali. daye mpo obanga nzambe bien Mas tema Deus mpo bem. oza na terrain netre Deve ter um oyo bato bayebi yo te Você não conhece. mpo so oza place ngai nazanga nayebi Onde yo eu estou, conheço você. okosa hypocrisie Pode fazer hipocrisia. topepi tolobi gloire au Mas não seigneur me damos glória ao Senhor. pourquoi décider Por que decidir? parce que d'autres personnes Outra pessoa bakoprofite na yo pode aproveitar sans isso. que yo moko Sem você obénéficie na makambo eza kati na yo está em ti. soki oyebi odeside te Se não sabe decidir, eya na bato baprofite na fi na alguém vai yo aproveitar yo ya kosutuka para pre assustar. pharaon Faraó aprofita na israel aproveitou com Israel. lelo egypte ya kitoko Egito é muito bonito. keta l'egypte Vai ver Egito. bacité touristique A nyonso cidade turística.
ba pyramide ba Israélite doit tonga. Israélite qui construit. Et yoka langage à Pharaon. Voilà la langue de Tant Pharaon. que Israël babimi. Dans Exode 14. Des autres, Abi malheur à nous. maldade To nossa. perdre main d'œuvre na biso. Perdemos maoba. To perdre main d'œuvre. Perdemos nossa Ça dit maoba. ndenge babimi. Vamos sair. Banani lisusu. Quem? To profiter na bango. Aproveitar. Poto so biloko to Para nango. ter coisa que nós tivemos. Alléluia. Le jour tu es passé à la O dia délivrance. que vai passar na libertação. Les esprits de ta famille vont regretter. Va regretter. Vai falhar. Nani su toko Quem utiliser vamos utilizar na mais? mendicité, Na mendicité. na meurtre, na impudicité. Poto gagner ba on va to gagner. Pharaon a regretté. Faraó vai. Soko yebo décider te. Não sabe decidir. Batu musu ba profiter na Vão yo. aproveitar em ti. Batala na yo. Teus talentos. Au bénéficier na ngote. Não vai- Bien-aimé, après ce séminaire, Depois desse seminário, lève-toi. levanta-te. Prends une décision. Toma boa decisão. Bondela. Ora. Sambela panzambe. Ora para Deus. Révélez ngai. Vai revelar. Nini esengeli na O que sala. tem de fazer? Qu'est-ce que je peux faire? O que eu tenho de Oyo fazer? kobakisa un plus na vie na Vai ngai. ser uma coisa Oyo koyede que- nga nakende liboso. Vamos- Banani natambola na Que bango. para andar com ele. Lobi nalobaki yango awa. Ontem eu disse. Toana deux catégories ya Temos duas bacamarade. categorias. Toana ba ami ya parcours. Amigo de Na ba percurso ami ya e destinée. amigo do destino. Rit na Orpa. Ruth e Olpa. Aotambola na yo. Vai andar contigo. Maosuka na nzela. Vai terminar no Mais caminho. Rit A Ruth. aotala position Não vai za ver te. a posição que tu Aotala tem. te kozanga. Não verá quem você Aotala é. ke ezosimba Não te. verá, não vai dar Aokangama na yo. certo. Vai permanecer Ebi, à part contigo. le physique, Além do físico la também, spiritualité est là. espiritualidade está ali. Rit aotala Naomi, aotala Tá Naomi vendo te. não, Na maboko. na mão. Ma aotala Naomi Mas tá vendo na kati. dentro. Sim. Eza bongo. É assim. Yango monaka mingi mingi. Muitos Tolatisaka nzoto. usamos, vestimos corpo. Mais tolatisaka homme intérieur Não te. vestimos homem interior. Tolesaka homme intérieur Não te. estamos homem interior. Il y a un homme intérieur qui Há vit en homem nous. interior que vive em nós. Apôtre Paul alobi, Apóstolo Paulo si diz, je vis, se eu vivo, ce n'est pas moi qui não é vis, eu quem vivo. c'est Christ qui É vit en porque moi. Cristo vive em mim. Na explique yo, maloba wana, Aquela palavra ezo impact toma impacto. na acte 28. Atos 28. Bible dit serpent A verdade, souillé. cobra lhe mordeu. Tant que serpent souillé, Quando cobra lhe bato mordeu, azozela Paul então akufa. esperar Paulo Nzoka para morrer. erreur grave. O erro grave. Nyoka, Cobra. aoswa Paul te, Tá mal, não tá ma mal de aoswa Paulo. Seigneur Tá mal azakati na desse ye. Senhor que está dentro dele. Siko nyoka, Cobra a créature. é a criatura. Seigneur, Senhor a créateur. é criador. Est-ce que créature Criatura est comme ma pode créateur? matar criador. My God. Ce n'est pas moi qui vis. É o Senhor C'est que Christ vive, qui é vit en Cristo moi. que vive em mim. Donc nyoka ti azoswanga, Cobra tá aoswanga mordendo, te, não tá me ma aoswa mordendo, mokeli. mas tá mordendo o Criador. Topepi tolobi gloire au A palavra Seigneur. dizemos glória ao Senhor. Soko yebo décider te, Senhor sabe decidir. bako utiliser yo, Não que o ba utilizar. profiter na Não yo, aproveitar yo de bénéficier ti. de l'autre. Não vai beneficiar em nada. La musa makanisi, Acorda a tua mente. ba capacité oza A nango, capacidade que tu tens. tiango na nje, Coloca em tiango na terrain. Coloca no terreno. Solingo vivre, Quer viver? réalisation bandoto na yo, Realização dos teus sonhos. travailler talent na yo. Trabalha o teu talento. Soko lingo vivre réalité Quer viver bandoto na realidade yo. dos teus sonhos. Réalisation nango, A realização. travailler talent na yo, Trabalha o seu ba talento. capacité oza nango, Capacidade que kokunda tu ngo tens te, não nega. travailler Não yango. enterra, trabalha. Oza makasi na domaine És nini, bom em que fanda na domaine Senta wana, naquele domínio. kokopie te. Não, não imita. Parce que soko yebo décider te, Tu não sabe obanda decidir. kokopier ya Vai bato. começar a copiar dos outros. Oza malanda ngulu, Mas ser seguidor. bako utiliser yo. Vão te utilizar. Parfois, Talvez tu risques vai de continuer à parcourir de continuar com sur le chemin des autres. no caminho dos outros. Pourquoi Por quê? décider Decide pour éviter para de evitar continuer kotambola continuar a na andar chemin ya bato no mosusu? caminho de outras pessoas. Ou créer peut ton propre Vai chemin. criar o caminho. Alléluia. Amém. Parfois dans la vie, Na vida, créer un pays idéologie na yo. cria a tua ideia. Mutu moko ayoki ngai. Alguém me ouviu? Bateyaki yango na première Nos semaine. pregando aqui na primeira semana. Bato nyonso bazolanda Todo Yesu. mundo está a seguir Jesus. Bato tu baolanda Está a Yesu. seguir Jesus. Baotuta ye gauche droite. Mais mwasi wana Olha aquela mulher. acréé idéologie na Cria ye. sua ideia. So baosimba liboso Tá pegar em frente. nga na koya na ndenge nsima. Alléluia. Amen. Ya mibale. Segundo, Yesu azoleka. ele está a passar. Bato bazolanda ye. Dans le seguir. Seigneur. Senhor. Seigneur. Senhor. Baexplikaki biso. Explicaram. Baobanda kolanda eloko ya Seigneur. Nós Senhor. baolanda nde lipa. Dans le seguir o pão. Mais il y a un homme. Mas homem. Bato abenge Seigneur. Chama Senhor. Mais Bartimée abenge na kombo Esse chamou o seu ya nome famille. de família. Fils de David. Filho de Davi. Yesu abaluki. Jesus girou. Abi o ayebi ngai. Esse me conhece.
Pour mimi babengaka Seigneur, Muito chama de Senhor. Sauveur, Salvador, Prophète, Profeta. o nani, Quem? mais ye Mas ele abenga na me kombo, chamou com o nome, ayebi ngai. conhece. Bartimée Bartimée, a créé idéologie na ye. criou uma sua ideia. Kombo bango bazobengela Nome ye. então ele Yango te na chama. kobengela É ye. o nome que vou lhe chamar. Et na fongola yo. Vou abrir para Pourquoi você. fils de David? Por que filho de Davi? Parce que Bartimée Bartimeu, azoyeba bien. já sabeu Avant bem. Yesu azwa Antes de Jesus, avant David azwa pouvoir. Davi tomou poder. Bato babundisa David. combatendo Po azwa Davi. pouvoir te. Mas não tem Na poder. Jérusalem. Em Jerusalém. Baveugle bazalaka. Havia cego. Baboite bazalaka. Havia coxo. Baparalytique Havia bazalaka. paralítico. Abi bapekisa bango. Na pedi Bana direito. droit te. Não tem direito. Bakota. Place Entrar ba juif bazali. onde os judeus estão. Tango Bartimée. Quando Amoni Bartimeu, Yesu azoleka. Jesus está A passando. reconnaître. Reconhecer Papa na ngai. o meu pai. To baveugle. Aos cegos. Moko na bango. Um deles. Nga pe naza Eu représentant. também sou representante. Soki na participa na Se eu nzoto te, participe mais no par corpo, identité, mas identidade, na guerre wana, naquela nga pe na guerra, participa. eu par- Yokelanga mawa. Tenha misericórdia de mim. Alléluia. Amém. Abi babuate babundisa yo. Coxos combateram Baveugle babundisa yo. Cego combateu Ngai Davi. pe, Eu ata também. na botama aveugle Mesmo te, não nasci mais na cego. identité na Na komi nango, identidade que eu me tornei. naza participant. Sou participante. Yokelanga mawa. Tenha compaixão de mim. Pourquoi David? Por que La Davi? Bible dit, A Bíblia está David, dizendo, c'est l'homme é homem selon le cœur de Dieu. segundo o coração Quel de est le Deus. cœur de É Dieu? o coração de C'est Deus. un cœur É um compatissant. coração propadecendo. Motema yokela batu mawa. Coração de compassioso. Yokelanga mawa. Tenha compaixão de mim. David, l'homme Davi, selon le homem cœur de segundo qui? o coração De Dieu. de Deus. Donc mutema nzambe. Coração de Deus. Oyo mutu nzambe asepela na ye. Homem que Deus C'est-à-dire gostou. nzambe akuta quelques Deus semences encontrou algumas sementes kati ya mutu wana dentro daquela oyo mpe pessoa. nzambe aza nango. Deus está. L'homme selon mon cœur. Homem segundo o meu C'est-à-dire coração. mutu azo correspondre na Tá badésir na correspondendo nga. com meus desejos. Mutu azo correspondre na Tá posa na nga. correspondendo com minha vontade. Eza David. É Davi. Awuti bitumba Estava na luta. Shimei afingi ye. Shimei ofendeu To ele. azokende pardon. Indo ele. Shimei afingi ye. Shimei ofendeu. Alobi n'importe quoi. Isso, algumas coisas. Afingi David. Ofendeu Davi. Alobi quoi que ce soit. Tenha nessa. David akei. Na retour. No regresso. Bible lobi. A Bíblia está Tango dizendo. David azosonga. Davi está regressando. Azosonga. Regressando. Bakutani na Shimei. Encontrei com Shimei. Garde corps à David. Guarda a coxa Aibisi alobi. Disparaît. Tala Benjamin toy. Olha Benjamin. O afinga ki otango Ofendeu zokende. quando estava passando. Yoka réponse à David. Ah, respeito de Davi. Tika ye. Deixa ele. Ya mukolo bo mate. Não é dia de matar. Oyebi pourquoi nzamba permettre ki Porque afinga Deus não ngai. permite para me ofender. Alléluia. Amém. Quel cœur. Que Mutu coração. afinga ki yo. Quem te A ofendeu, manqué au respect. faltou Mais teu yo baluki respeito, olimbisi seja ye. me perdoado. C'est ça le cœur de Esse é o Dieu. coração de Oba na Deus. nzambe tozo Diga, zanga. não está a faltar. Un enfant de Dieu. O filho de Deus Serviteur está a de faltar. Dieu. Servo Rancunier. o ranco Wana place pa não nzambe tem te. lugar para Deus. Wana place pa Não nzambe tem te. lugar Musala para nzambe. Deus. Obra de Aza Deus rancunier te. não tem rancor. 2 Timothée 2:24. Segunda carta de Timóteo 2:24. Il n'est pas bon. Não é bom. Exact. Comment na Bible? Está escrito na Bíblia. Il n'est pas bon Não é bom. pour un serviteur de Dieu Servo de Deus d'avoir des querelles. ter iras. Ngate mna combien? Não é eu. Ngate. Bible. 2 Bíblia. Timothée 2:24. Segunda de Timóteo So 2:24. na tangi passage Se oyo. olha essa passagem, Na malembe na limbisi. devagar eu te perdoo. Na bosani. Esqueço. Il n'est pas bon Não é bom pour un serviteur de servo Dieu de Deus d'avoir des querelles. ter iras. Barankine Rancores. et kangelo porte lobby. Vai fechar a porta amanhã. Na pessoa exemple na Dá um Bible. exemplo na Bíblia. Femme samaritaine. Mulher samaritana Na Jésus. com Jesus. Bakabwana babebana. Separaram, discutiram. Mukolo musu croisement E há um encontro na libulu ya Jacob na lá Sisha. no ponto de Jacó. Femme samaritaine. Mulher samaritana. Yaza Ele samaritain. é samaritano. Wana kuna aza juif. Aquele é judeu. Bakutani na libulu ya mai. Sentaram na fonte. Aoyeba te. Não sabe. Mutu akutani na ye. Encontrou com ele. Abemeli ye sali. Levou a salvação. Mais yazo rappele Ele ye. levou. Abi yo amo Yuda. Você é judeu. Nga mo Sou Samaria. samaritano. Biso na bino toyoka na Nós não nos te. entendemos. Yesu atali Jesus ye. lhe olhou. Si tu connaissais les dons Se de Dieu. conhecesse o dom de Deus. Otamboka na rankina kala. Tá com rancor Mais anterior. okosana. Tá esquecendo. Pourquoi nzamba permettre Porque tokuta Deus nao? permitiu para nos encontrarmos aqui. Malgré rankine na biso. Apesar do nosso rancor. Mais poni nzamba Mas permettre porque Deus tokutana na Se imbonde. encontramos em Bondeiro. Pesanga amen moka bien avance. Tenho bom amém. Betela nzambe maboko place oza. Aclama para Deus onde você está. Ya kolobeze belé. Tem muito para falar. Bien-aimé, Amado, tu risques de vai continuer arriscar de continuar à parcourir de percorrer le chemin des o autres, caminho dos à outros. copier De copiar, la vision des a autres, visão dos outros. créer stratégie, Créer stratégie. créer idéologie. Ideias. Pourquoi décider Por que decidir? pour éviter Para de evitar continuer dans continuar le chemin à o Batunios? caminho de muita gente. Chacun a son chemin. Cada tem o seu caminho.
Alléluia. Amen. Yangwana David. David. Aboya kolata bilamba Saoul. Queria usar a roupa do Saul. Bilamba Saoul. Roupa do Eyaki Saul. mabete. Não era mal. Ndenge yote la yango. Conforme você prega. Eyaki mabete. Não era mal. Ezali bilamba bitumba Era penza. roupa de luta. Yango bando abunda nango. Ele lutava com Mais ele. problème ezali Le problème est- yende. Ele. Amesana nango Está te. acostumado. Po Saoul pe na bilamba la papa Saul bunda. também lutou. Abomelango pe binemi. Ele matou Mais ele. problème ezali Problema po na é que David. para David, Idéologie wana aquela ndete. ideia não. Yo mataka ngomba. Você sobe na montanha. Osoka ba réponse. Tem resposta. Mais po na nga. Mas para Idéologie ya aquela retraite ideia na de que ele palais. em casa. Eh bongo. É assim. Yo génaka ba 4 Ele jours, joue à 4 7 dias, jours. 7 Mais dias. pour nga, Mais para il ele, faut jeûner à 2 2 jours dias avec de foi. Mais com fé, Acabou. Acabou. Yo lingi ba prière ba 7 Em jours, 5 dias. 12 jours. 12 dias. Yo na ndako sala Em no casa ngote. não faz. No linga ya mipiku. Mas quem em Mais muitas vezes, não. ngai Eu, na mukolo moko dia, que le soleil o céu s'arrête vai et parar. s'arrêter. Vai parar. Créer idéologie. Cria a tua ideia. Décide toi. Vai decidir. Sala idéologie na yo. Faça a tua ideia. Sinon te. Senão, Otikala na sima vai batu. permanecer atrás de pessoas. Papa. Papá, Aboti biso. nasceu. Tokoli. Cresceu. Totangi. Estudamos. Ekoma na ere moko. Uma hora. Mwana na mwana. Cada filho Fo aluka pale na ye. procurar sua casa. Alléluia. Amém. Po soki père Se daye. o pai morrer, Ba parents bakoya. os pais virão. Ba famille père bakoya. Família Ba bwaka bino pe Vamos libanda. jantar fora. Siko bongama ite. ah, não preparaste. Est-ce que ba aigle ba comprendre ngai? Alguém amigo entendendo. Soko lingi o Se décider. quer decidir, Soko lingi o se décider. quer decidir, Raison ya décision a yango. razão da decisão é aquela. O créer idéologie. Criar a tua ideia. Parfois le chemin O caminho, ou la vision des autres a visão dos n'a outros rien à voir não tem nada a avec ver ta vision. com tua visão. Les dangers Perigo, quand on ne sait pas décider. quando não sabemos disso. Danger Zanine. Perigo é o La quê? première des choses, Primeira coisa, nous devons savoir que devemos saber une mauvaise Uma décision má decisão provient vai provindo par la manque de la pela consultation de falta de Dieu. consultação de Deus. Mauvaise décision. Má decisão. Il y a liboso Primeiro, et utarawa provém manque à consulter nzambe. falta de consultar a Deus. Makamu mingi osala Muita coisa que tu fazes, c'est le sentiment na yo. segundo teu sentimento. Nzoka mwana nzambe Filho de Deus, avivaka na sentiment te. vive no seu sentimento. Mwana nzambe Filho de avivaka na Deus, conviction. vive na convicção. Nasepeli na ndeko moko Eu gostei do irmão. akomi livre Livre. mais à définir Mas definir sentiment, sentimento, sensation sensação qui va te que mentir. vai te mentir. Yo somba ba livre to Você somba compra ba ali, biloko lo compra as somba. coisas que você compra. Sentiment, Sentimento, sensation sensação qui va te mentir. que vai te mentir. Mwana nzambe Filho de Deus, avivaka na não sentiment vive no te. sentimento. Conviction. Conviction. Si tu n'es pas convaincu, Si não está convicto, ne fais pas. não faça. Même si monde est telemi, Même mundo même levantar, si monde est même gagné, mundo gritar. son thème est Se o convaincu. coração não está To sala convicto, não te. faça. Sim. Ata babiso ko boy. Negar. Olongwe na famille. Sai na famille. Yebisa bango pona lokumu Para a nzambe. glória de Deus, Na longwe. eu saio. Quand tu décides mal dans Quando ta vie, decide mal na tua vida, bien aimé, amado, ozomi fongola la porte à la abre a négativité. porta de negatividade. Décision, A eza decisão fongola. é a chave. Et fongola ba porte Abre mibale. duas portas. Et fongola ba porte mibale. Abrirá duas portas. Soit ya malamu, Boa soit ya mabe. ou má. Tomonaki yango. Vimos. Enfant prodigue Um filho a décidaki. decidiu. Mais porte à fongola Mas a porta que porte à abriu malheur. é uma porta de maldade. Mais tomoni rite. Ruth. Décision azui. Ah, Ya Rolanda Naomi. de seguir Porte à Ruth. fongoli. A porta Porte que à abriu, bonheur. uma porta da Akokutana na bondade. Boaz. Se encontrou com Boaz. Alléluia. Glória a Deus. Et nzoka na nzela ya No rite. caminho da Ruth. Nde Jésus ya kobotama. Jesus veio nascer. Yesu ya kobotama na nzela ya Jesus rite. nasceu no caminho da Ruth. Mariage ya Boaz na rite. Mas casamento de Boaz Yango e Ruth. ekiti na naissance ya A Jésus. descendência de Jesus. Décision en soi. A decisão de Dans la Paulo. future Olha meilleure. o futuro Abimisa melhor. biso Shilo. É o Shiloh. Décision en soi. Decisão a tomar. Ils sont liés. Tá ligado. Ils sont Tá connectés. se conectar Na future na com yo. o teu futuro. Alléluia. Amém. Les dangers. O perigo. Danger. Perigo. Soko yebi ko décider Se te. não sabe decidir. To soko décider mabe. Se não decidir mal. Faites attention. Faça muita atenção. Okwea na porte sa malamu Vai te. cair na má porta. Ezo uta na manque à Sair consultation. na falta de consultação. Esaïe 30. Isaías capítulo 30. Na Esaïe 31. Isaías 31. Malheur aux enfants. Maldade ao filho. Baokita en Égypte. Vão descer no Egito Pour la koluka para résolution. procurar Sans me resolução. consulter. Sem consultar. Ozwi mobali. O marido Olioke no tuna nzambe. perguntar a Deus. Yoko tuna camarade. Perguntar amigo.
omoni mwana mobali wana ndenge nini Aquele moço é como? siko mutu mpo ozotuna Tá perguntando, ye mpe aza kunanga ele também kunanga. aza nano na kati ya bapriere yawe esala Está na oração, Deus opera. nzembo moko ata mona monoko ya rabi olobi nini O Rabi disse isto que yo ozoki otuna ye está a perguntar ele. azaka na priere moko Está naquela uma única yawe oração. esala Deus opera. atambola na nzembo moko Anda com uma música. rabi olobi nini Rabi disse isto que so azongi na ndako se volta em casa, ana hymne national moko tem o hino nacional. natali na bomoi nanga est-ce qu'on peut acclamer le Será Seigneur que podemos aclamar ao Senhor? yo ntango obetela lisolo ya Mas mobali do marido, bosilisi terminaste, asekisi yo Derrière. me ntango vai azosonga voltar. na mituni nzambe mpo na nini boye akonsulte bato Quando consulta oboya pessoas, kokonsulte nzambe não consultaste a Deus. manke ya kokonsulte nzambe Faltaria consultar a Deus ekosalaki odeside mabe para com que você possa decidir mal. manke ya kokonsulte Faltaria basage consultar os sábios. lokola roboam tolobaki O lobi Roboamo dissemos ya na badesizio mosusu outras decisões avozwa yango para tu ter. solola na bampaka Conversa com os velhos. yo oza na moto na mutu na yo fogo na tua yo oza na cabeça. onction na mutu Tem na a yo onça na me tua bampaka cabeça. Mas os velhos bana experience têm experiência. soki bongo te Se não é assim, nzambe ainga atindela Deus moïse não jetro deverá te mandar Jetro a Moisés. jetro azalaki na experience Jetro ya tinha koadministre experiência de administrar. e soki bongo te Se não for assim, moïse Moisés alinga aluka beau-frère na ye deverá te consultar o seu sogro. na nkombo ya obab O nome de Obab. ayebisi ye Perguntou ele, ata mbongo mesmo dinheiro, na ofuta yo vou pagar. me lakisanga nzela Vai me desert ensinar caminho do deserto. naza na onction Ele tinha um. fa akota desert ye Ele moko tem deserto sozinho. pourquoi akoluka obab Por que foi procurar Obab? baza na experience ya desert Tem experiência de deserto. badesizio mosusu ozwaka Decisão que toma. okonsultaka mikolo Não te consulta mais velhos. nani aza na encadreur Quem spirituel tem awa enquadrador espiritual aqui? tombola loboko encadreur spirituel Enquadrador espiritual. na kati ya salle nani aza na Na encadreur sala, quem tem spirituel enquadrador espiritual. eza te oyo obengaka na telefone É que osenga chama priere te oração não. ofandaka na ye Senta com ele e bopartageaka vão partilhar. bosololaka Conversam com oyo ele. obengaka na telefone Não, sambela ele mpo na nga aza telefone encadreur não, spirituel enquadrador te espiritual. père spirituel to encadreur Pai spirituel espiritual, enquadrador bazalaka na espiritual. ye Ficam com ele. en dehors Fora. ya père spirituel na Pai yo espiritual. mentor O mentor bazalaka na ye estão junto com ele. bayokaka ye Ouvem bapartageaka tout Partilhando sempre. soki père spirituel aza O pai mosika espiritual distante. mentor bazalaka na ye Mentor está. yangoni lelo Hoje, moto ya nzambe yango tokomi na bafils temos filhos circonstanciel em circunstância. soki aza na problème Tem circonstance problema nde okomi père na é ye pai. bafils temporaire Filho temporário. so boza selile moko Na mesma nde oza célula. tata na É ye pai. mokolo kolongo eglise Mas mosusu não akei tem mais to balongoli yo ninguém. Tiraram owasu você, mwana ye nem te mais teu to filho. amwana o Nem te mais teu filho. bafils temporaire Filhos temporários. na bafils circonstanciel Filhos circuncintar. ntango aza na selile na bino Ah, vous avez c'est mon père Mon père. selile c'est mon père C'est mon po père. boza église moko Dans a mesma igreja. ntango baochange yo Quando te tu mudar, n'es plus son père Nem mais teu pai. bongele meso beta maboko ko Aplaude. encadreur spirituel Enquadrador bazalaka na espiritual. ye Ficam com ele. basololaka na ye Conversam com ele. bapartageaka na ye Compartilhando com ele. parce na biloko mosusu soki ekiti boye te Deixa assim, okozwa yango vai travers na ye estendo través dele. koyena kobeta lisolo te na mwana matie Nós tovandaka te tosololaka te conversamos, não. jamais kobeta lisolo wana Jamais. oh jamais Jamais. jamais Jamais. luka Procura. kotambola yo moko te Não anda sozinho. don nyonso oza Todo nango dom que você tem. eza signe É ya sinal. koluka encadreur É spirituel enquadrador espiritual. même na mosala ozosala Même na obra que tu avokota faz. yango Antes de tu ya na entrar, bato baleka deja Tem wana pessoa que passou. domaine olingi okota No wana meio que você quer entrar. kotombola matoi te Levanta as mãos. liboso ya mama ya bino A tua mãe. mpo bandi bolingo sika Prestaste amor. mere na bino asala bolingo mosusu yo Tua osala mãe te fez amor que você nunca fez. olobi amene te mpo miyebi Falaste também para os sábios. jpc baza awa tolobi gloire au seigneur Diga jpc glória ao Senhor. surtout biso ba jpc Nós, os jovens. yango moni okóma na niveau Lá no nível. na motu apesa pa meme bouchon ya top Não kola deu rolha de top na cola. famille aobeto Na makofi na família, sa dá nzete soco debaixo do pau. yo mpe na bananga na bonanga O que? O que? ata chasaki sango Mesmo apesa que sangue nunca deu. alléluia Amém. acclamons le seigneur notre dieu Aclamamos o Senhor, nosso Deus.
Yeba ko décider na vie. Saiba decidir na vida. Et soko lingo décider malamu. Saiba decidir melhor. Consultaka ba homme sage. Consulta homem sábio. Consultaka ba expérimenté. Consulta experimental. Chaque niveau ya vie Cada nível et un encadrement tem nango. enquadramento. Chaque étape à vie étape da et un vie. état d'esprit faut zala État nango. d'esprit tem Est-ce que que là ter. mutu ayoki ngai? Alguém me ouviu? Chaque étape à vie et un état d'esprit faut zala nango. Chaque niveau ya vie et un degré d'encadrement nango. Ndenge satana abande ko attaquer yo tango yebaki eloko te eza ndenge teke akoya ko attaquer yo tango komi na connaissance. Niveau na niveau yana ba combat nango. Yana ba combat mususu ke kende pa bampaka baleka wana. Passaram ali. Baleka wana. Passaram ali. Ba oyebisa yo place oyo Este lugar sala boy passa sala boy assim, assim. tango kozwa wana Vai ter aqui na inspiration ya uma Nzambe inspiração de Deus, osangisi vai me estar, réussite vai ezali. êxito. Alléluia. Amen. Yango moni na mokili No mundo to na loi tem uma ya lei politique de política pe to na loi ya e Nzambe. lei de Deus. Soki loi ya mokili Se okoki lei do yango mundo te não conseguir, bongo ya Nzambe. é de Deus. Soki loi ya mokili otosi Lei do yango mundo não bongo ya obedecer, Nzambe. é de Deus. Yango Yesu alobi Jesus está dizendo, rendez à César dá do César ce qui est à o que é César, do César, à Dieu a Deus ce qui est à Dieu. de Deus. C'est-à-dire Quer dizer, respecter l'État, respeita respecter l'État, pe respeita Nzambe. também Deus. Sala ba devoir à l'État, sala pe devoir ya nani? Tudo dever Ya de Nzambe. Deus. To wana mikanda te yo sambela. Como é que vai orar? Babi bosambela te. Ba okanga bino. Vão te prender. Bocha foi. Tem Okanga bino. Vão te prender. L'État lobi Tá tika. disse, deixe. Tosa. Obedeça. Soki l'État pesi nzela, É, a yo ordem, pesala. faça. Et alisumu te. Não é pecado. Rendez à César Rende ao ce qui est à César. César. O que é do César. César César. aya muta désordre te. Não quer confusão. César César. azaya muta kuti te. Po yo Mesmo. baki rende à César César. na melisa nzoto masanga. Embriagar Po meu nzoto corpo. ezosenga Agora alcool. porque é álcool. Alcool? Álcool. Po na estoma na Para yo. o meu estômago. Otanga Bible bien Não, te. leia bem a Bíblia. Alcool wana. Cor. Oba osenga Timothée Não, mela. chama Timóteo Eza para po beber. azali malade. É porque estava doente. Yo za malade. Você está doente. E azwango lokola kisi. Vai ver quanto remédio. Eza loi temporaire, É a lei circonstancielle temporária, par rapport à circunstancial. circonstance. Relação da circunstância. Acclamons le Seigneur notre Clamamos Dieu. ao Senhor. Le danger O perigo, quand on a mal décidé quando toma uma decisão, et qu'on prévenir peut vai prevenir também. par précipitation. Em precipitações. Tout ce que tu fais, O que vai fazer? au salon na Vai fazer précipitation. na precipitações. Nzoka A précipitation precipitação est un fruit. é Il fruto y a manque de de discernement. falta de discernimento. So moni mutu na vie aza pressé. Alinga sama munyo na pressé. Ana discernement te, ana réflexion te. Ba échec musu tozo A na vie. derrota estamos a ter na Ba vida. décision musu na vie. Decisão que tomamos na Manque vida. à réflexion. Falta de To reflexão. salango par Faz précipitation. com pressa. Salomon alobi, Salomon tá la dizendo, précipitation a precipitação pousse l'homme leva o à homem commettre a des erreurs. cometer erros. Mutu ko ezotambola mbangu Ana rápido, aokontrole te. tem que controlar. Na mutu aotambola Tem que andar malene. devagar. Nani akobatela Quem mutu vai ba bien? cuidar bem o seu carro? Ba mauvaise décision mususu Má decisão. ezoya na nzela ya ba Vem no caminho de précipitation. precipitações. Toza pressé. Estamos apressados. Dai kuti yango ba église comme belé. Guerra ficou muito. Likolo ba Olha, précipitation. pressas. Tango tei bato babetele Vai te maboko. aplaudir Mbangu rápido. miri kuna bakomi. Foste escrever. Ministère loboko nkolo. Ministério na mão do Senhor. Nani tata na ye ayebani Quem pai te. não sabe? Nani encadré na ye Quem governa ayebani não te. sabe? Melchisedek. Mas sucedor. Musala nyonso ya nzambe O que ozosala Deus está fazendo. soki couverture Não spirituelle tem eza te cobertura espiritual. na monde ya nzambe O bayebi yo mundo de te. Deus não te conhece. Ata ogangi Gritar tu n'es pas inscrit. não és instruído. Alléluia. Amém. Mutu aza inscrit Quem é instruído? na monde ya O nzambe mundo do Senhor. nakende kosukisa. Vou terminar. Bible elobi A boye Bíblia está dizendo. na mokanda na Nombre Números, chapitre 11 capítulo 11, verset 29 Verso 29. Moïse Moisés. asangisa 70 anciens 70 anciãos. azwa esprit na ye atia likolo na bango basali liste na liste A basalaki lista que fez. 2 personnes Duas pessoas bazalaki te não estavam. na tente ya assignation. Tanta alucinação. 2 personnes balai Duas te pessoas não estavam. balaki na bilanga. Estavam na lama. Mais pendant que Quando l'esprit de l'éternel o Esprit de Deus ekiti desceu. lokola Quando bazalaki inscrit estavam inscrits. molimo na nzambe Esprit de Deus etraverse veio atravessar. ekosimba bango na bilanga Tocar na lama. babandi koprofetize. Começaram a profetizar. kola saloba bien Deus te faça bem. bazalaki te na tente Não d'assignation. estavam no tempo de Mais lokola baza inscrit na liste ya bato oyo baza enregistré lorsque l'onction est descendue eke kosimba bango na bilanga.
babandi prophétiser. Prophète. Joshua alinga sala jalousie. Oh batu moko kuna ba prophétiser. Moïse a ebisi. Oza jaloux contre ngai. Pour onction na ngande et travailler pa na bango. Alléluia. Amen. Na tie parenthèse. Soki na omata, soki charisme esala, soki onction ezosala, kozala jaloux na nga te. Soki oza jaloux na nga, soki oza jaloux papa na nga, pour l'onction ezali likolo na nga ya papa na ngai. C'est que yo boy, musala papa kende liboso. Eh boy. Onction ezo travailler likolo na nga ya papa na ngai. Si okomi jaloux na nga pourquoi? Oza jaloux na nga te. Oza jaloux na papa na ngai. Parce que celui qui m'avait mis le main, celui qui m'avait imposé le main, il m'a transféré l'onction de la part du Seigneur. Si oza jaloux pa na nga, si oza jaloux à papa na ngai. C'est-à-dire aux ennemis, il y a avancement musala nzambe. Yanga tokuta na ba combat na vie. Ndeko a travailler bien, musala nzambe ekende bien, yo ini. Oyini yete, oyini nzambe. Obomi Joseph, obomi Joseph te, obomi de vision ya nzambe. Bible lobi, mutu azo détruire œuvre nzambe. Nzambe pa osa nini? A détruire. La situation musu doit vivre lelo. Nzamba o détruire ye. Po yo zo détruire musala nzambe. Haine na yo, jalousie na yo, rancune na yo, pona baninga, ozo détruire musala nzambe. Oyaka na yo, oteyi, oyembi, oprophétiser. Mais haine wana kaka, ozana pona ndeko no, oboma musala nzambe. Nzamba obeta yo lobi. Manque à maturité. Falta de maturidade. Manque à maturité. Falta de maturidade. Yango esala que to décider ma Para não decidirmos bem. Manque à maturité. Falta de maturidade. Capacité de juger les choses. Capacidade de julgar as coisas. Tellement to juger ma Para julgar mais coisas. Otala mutuka na présent. Oye bateke que l'homme, Não sabe amanhã. la réalité de sa vie est vendue na futur. Está basado no futuro. Yango to décider ma Para decidir mal. Yango décider ma be. Para decidir mal. Yana batu babwaka bango. Po amona otambo na lipapa. Musuba yamba bango. Po la ta 3 pièces. Malgré la 3 pièces. Soulard. Mais otambo na lipapa. Un homme qui craint Dieu. Manque à maturité. Nous jugeons selon les hommes au lieu de juger selon Dieu. Yango so tinda biso. To décider ma be. Decidirmos mal. Celui qui manque la maturité, c'est quelqu'un qui est influencé. C'est quelqu'un qui est impressionné. Mais celui qui a la maturité, c'est quelqu'un qui vit par la conviction. Nzamba fongola mayele na yo. À cause ya ba douleur, ba décision muso mabe, ozwango à cause ba douleur. Faites attention. Ko décider mabe, ou vivre na humiliation. Et même l'humiliation. Ko décider mabe, et ça le ko perdre ba bonne qualité aux alarmes. Ko décider mabe, et ko dévier yo na vrai chemin. Ozwa ki décision, ozaki na chemin ya malamu, mais longoli yo. Pour mission na kota la présent. Ko décider mabe, et ko tindo toucher na biloko est interdit. Ko décider ma bé peut te faire rater ta saison. Na vie, si tu décides bien te, tu peux rater saison na yo. Et ça là qui saison na yo, mais le rôle décider qui ma bé, c'est-à-dire au sali choix ma bé, au rater saison. Rita a gagné saison pour décider qui malam. Faites attention bien aimé. Au risquer, au vivre na biloko est indésirable. Tu peux te rendre malheureux et malheureux éternel. Faites attention. Oh, mais comme ça, malheureux éternel. Et tu sais ce que tu as quelques types de décisions. Il y a des décisions sentimentales. Des décisions par sentiment. Et bon, maka. Ma décision sentimentale. Sentiment. Et bon maka. Tu as deux choses. Batumbale bakutani. Bakokutana ba sensation. Otobenga passion. Mais l'amour demeure. Passion ici là. Okomona mutu. Kitoko na ye. Ndenge na oteya. Olobi akomi papa nanga molimo. Mais après certain temps, poto omona susute buane sili. Mais soko lingi ngai. Nazala papa. Na bolingo wana, nous allons demeurer parce que l'amour pousse les gens à s'attacher. Boya décision à sentiment. Lelo faut prier. Esprit à sentiment fait quoi? Au constamment mingi na ba décision sentiment. Décision par contrainte. Olingi na yote. Mais osalango kaka. Ozwango kaka. Ba force à monter matin. Si tu vois que ça ne tient pas, tika.
Vaut mieux mourir Vale a pena morrer, main vide mas que vazio. vivre Viver avec la richesse com qui ne riqueza correspond pas não avec Dieu. corresponde a Deus. Il vaut mieux rester pauvre et en vie, Rester pobre na vida, mourir avec la richesse. morrer com a Oh, riqueza, lobby bana no ba que profiter na amanhã moté. não vão aproveitar. Tu as une décision par A decisão influence. pela influência, Batindika yo. te empurraram, Salaboye. Faça assim. Linga mobali wana. Acete esse marido. Landa kuna. Siga ali. Décision par influence. Decisão pela influência. Nani influença yo? Quem te influenciou? Lelo zo mona makambo Outra wana. vez as Nani coisas. influença Quem yo? influenciou você? Osala décision Diz nini? que decisão. Oswa décision nini? Diz que decisão. Par influence, Pela influência, par sentiment, pelo to par sentimento, contrainte. ou pela concrète. Tellement ba douleur ele kaki douleur nini? demais. O se décida, A décidir. o koti libala. Endashi do Pas casamento. muta sambela na catholique, Ora, ele mais yo sambela na Mas réveil. você Et simba te lelo. Tá certo. Loko lezo simba te. Como não está certo, Nalinga ta mizilima. o muçulmano Po nzamba sunga ngai. ajudar, Na se retrouver. se encontrar. Mais azaki choix na ote. Parce que ba douleur ele kaki Porque a nini? dor era demais. Na kati ya ba douleur. Dentro da Osala dor, décision moko. mas a decisão- Ozwa décision moko. outra O yo decisão, moko lelo regretaka. hoje está a murmurar. Ozolela na kati ya Está a motema. chorar dentro do Na miso bato coração. osala semblant. Está a murmurar. Oza lokola És quando général Naman. General Amman, Malgré tenia basoda, apesar da malgré faca, bapete está do patente, na kati mas dentro ana main tem mal, lèpre. lepra. Aza kitoko, Bonito. aza bien, Bon. mais bache main Mas lepra. ebele. Muitos. Tozala ba main awa. Temos lepra. Ato bini na église, Dançar na ato igreja. prophétiser. Profetizar. Sozongi na ndako, Il faut ter na em casa. sambeli na ngai, Ah, ore. na prophétiser na ngai, Profetizei. na yembi na Eu ngai. cantei. Nyonso eleki bien. Tudo passou bem. Nzambe main Deus mais wana ngo. tens. Lelo main wana Aquele mais foi kwea na teve prière. que cair na oração. Nalobi foi kwea na prière. Teve que cair na oração. Décision par colère, Decisão pela ira. décision par émotion. Decisão pela emoção. Tu as une décision belée. Temos vários tipos de decisões. Sous l'influence de la manipulation Influência da familiale. manipulação familiar. Au beau sens que chaque famille Tem cada est un família esprit nango. tem seu espírito. Ba décision muso ozozwa. Decisão que toma. Ozoyeba nanu te. Não sabe. Falo sala examen. Examinar. Nini ezosimba te na vie na yo. Não nasceu na tua Pourquoi vida. ezosimba Porque te? não tá nascendo. Yo ozolinga ozwa décision. Vai tomar decisão. Or chaque famille Cada família a son esprit tem o seu qui espírito combat la vie des que enfants. combate a vida dos filhos. Makambo so ozokanisa mutu ya mokili. Nós vamos mudar. Mutu aza porte malheur. Zoka l'esprit de ta famille qui te combatte. Qui te combatte. Au lieu d'entrer en toi, de chercher l'esprit qui te combat, yo zo condamné muta pembeni. Yo ndo zali baku nanga. Ali bakute. Cherche à comprendre quel est l'esprit qui contrôle votre famille. Contrôle ta família. Il y a des gens qui sont réclamés. Alguém são reclamados. Un homme réclamé. Homem reclamado. Azana gwa libala te. Não tem gosto. Un homme réclamé. Homem reclamado. Anyokola batu. Castigado. Un homme réclamé. Homem reclamado. Azara brutal. É bruto. Un homme réclamé. Homem reclamado. Aiba valeur Não batute. tem valor de Ce n'est pessoas. pas toi, Nem você. c'est un esprit. É um espírito. Bazo empêcher Tá yo. impedindo Po você. mutu apembe na yo. Tá lá de Akopambola ti. yo. Vai te abençoar. Avant de décider, Antes de étudie decidir, aussi ta famille. estuda a tua família. Pourquoi tu veux prendre cette Por que décision? tem que tomar uma decisão? Faites d'abord examen de Faça conscience. examina de consciência. Nauti na famille nini. Sem que família. Nalobaki awa Não, disse aqui. mama ya Moïse A mãe de Moisés. ntango baloko tie na mai Pegar Moisés. bapesi pa mama na ye Para sua mãe. amelise Aí biberon amamentou. to mabele Amamentou. aobetela Moïse Tá na lisono rastora Moisés. omoni yo Veste você. oza juif É judeu. biso bajuif Nós judeus. bakanga biso Não, os prenderam. toza baesclave Somos awa escravos aqui. mokolo kokola Onde é que vai se il crescer? faut bima Deve sair. yango na bible elobi A Bíblia está dizendo. na hébreu 11 Hébreu 24 11, 24. ntango Moïse akoli Moisés cresceu. il refusa Ele negou. d'être appelé De ser chamado le fils filho de la fille de É Pharaon filho de Faraó. parce qu'il avait l'information Tinha informação. biloko mosusu ozolinga odeside lelo Tudo que decidiu hoje. ozobosana Tá tu esquecido. n'as pas l'information Não de ta teve famille informação da tua família. ozokanga mobali ndoki andoki te Feiticeiro marido. Toi, tu n'as pas l'information Não de tem ta informação famille. da tua família. Mwasi ndoki andoki te Mulher parfois feiticeira não tu n'as pas mulher. l'information de Não ta tem famille informação da tua família. chacun dans sa famille Cada um na sua a família un combat tem combate. a un combat Tem combate. soki aza na combat ya Tem pauvreté combate da pobreza. yo ana combat ya libala Combate do soki aza na casamento. combat ya kuna ya mbongo Combate de dinheiro. yo kuna oza na combat ya Você combate koavance de avançar. soki aza na combat ya koavance Tem combate de wana kuna aza na combat ya kobota Combate de nascer. chaque famille Cada famille a un esprit tem um qui leur espírito combatte que combate. surtout kutu Principalmente, moto ayambi yesu daqui não acolhe okomi Jesus. avion de chasse avião oyo de baoluka chasse. ntango Dá nyonso pra cada vez. parce que moto ayambi yesu Consegue acolher alinga Jesus. kota influence mosusu na Colocar famille influência na tu família. seras combattu Serás combatido. okota wapi Entraste aonde? terrain nini ozali Que terreno lopango estás? nini ozovanda Que quintal estás? lopango wana Aquele quintal eza contrôle na esprit É o nini controle pelo Espírito. bokota na bana Entraste com me filho. bobima na lopango wana bana basu te Filho do okota na mbongo Você entra com obima na dinheiro, lopango wana sai no quintal mbongo yasu sem te dinheiro. wanda otambola lopango na lopango Andas por quintal. problème ezali Problema cherche é- à comprendre procura l'esprit du terrain que espírito de cherche à terreno. comprendre Procura l'esprit de ta compreender o famille espírito da família. cherche à comprendre Procura compreender l'esprit qui te o combat espírito que que combate. Dieu bénisse sa Que parole Deus abençoe a sua palavra. telema tosambela Levanta para orar.
Tango zotelema ozobetela kolo maboko. Levantar, aplaudir para o Senhor. La décision A decisão est une clé é a qui chave peut ouvrir que pode abrir des portes. duas portas. La décision. A decisão. Qui peut décider? Quem pode Celui decidir? qui a la révélation. É aquele que tem a Pourquoi revelação. décider? Por que decidir? Pour que vivre histoire Para te, viver a história. ma histoire répétée te. A história não repete. Poko tana chemin ya batu Para te. andar no caminho. Jésus, Jesus. tombola maboko likolo. Levanta as suas mãos. Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh, ça. Amen. Jésus, Jésus. Tomba maboko. Ça l'a concentré. Bien-aimé, ozotombola nzambe na vie na yo. Na tua vida. Lelo na boyi distraction na vie na Não yo. ganhe distração na minha vida. Lelo boya pe distraction na vie na yo. Nem a distração na tua vida. Ozwa ba décision mosusu mema yo Quando tela Deus mabe. te manda distração nos erros. Tombola maboko likolo. Levanta as tuas mãos. Sala concentré liboso Se nzambe. concentra perante a Deus. Tango ozobima wa. Quando a sair aqui Zwa ba décision ya malamu. com boas decisões. Jésus, Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté.